Como é que estamos? Bem-vindos a mais um episódio do Garrucho Talks. Mas antes de começarmos, antes de eu mostrar o meu convidado de hoje, não podia deixar de dizer que o Impulse Room, o estúdio que nos possibilita este encontro de todos, está disponível para qualquer um. Qualquer um pode chegar, gravar, fazer o seu conteúdo e nós estamos aqui para ajudar. Por isso, não se esqueçam. Impulse Room é fácil de procurar, estamos aqui para vocês. E agora, sem mais delongas, o meu convidado de hoje, Farid Assamo. Boa noite, boa noite. Então, Farid, como é que estás? Está tudo bem? Tudo tranquilo. Antes de mais, quero-te agradecer por este convite. É a primeira vez que eu venho para gravar um podcast e quero-te agradecer o convite. Boa, boa. Estamos aqui, vamos dissecar um bocado o Farid, saber quem é o Farid, o que é que o Farid faz. Acho que a gente pode já começar. As pessoas vão perguntar, mas o Farid, quem é o Farid? O que é que o Farid faz? Acho que podíamos começar por quem tu és hoje, Farid. Eu sou o fundador do Sushi in the House. Começamos um restaurante de sushi em que o foco é delivery takeaway. Começamos esta aventura em 2016 e já vai quase 7 anos e já começamos numa coisinha pequena, já estamos em 3 lojas. Graças a Deus está tudo a correr bem. Boa. Muito fixe de saber. Então, essa aventura do sushi, antes da gente estar mais nesta vertente do atual, queríamos fazer aqui um bocado do geral. Como é que o Farid, de onde é que é? Como é que isto começou? O sushi era um sonho? O caminho académico? Como é que isso tudo foi, Farid? Pronto, eu nunca tive grande paixão por restauração. Eu não sei fazer um ovo estrelado sequer. A sério? Mas a vida dá voltas e dizer que aquela água não beberei, isso não existe. Então eu fiz a minha licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação, terminei em 2007, 2008. A seguir fui consultor, tive alguns projetos, alguns no estrangeiro, tive também, por exemplo, em Angola. Não sabia. Estive em Angola, mas foi pouco tempo. E houve uma altura que queria criar o meu negócio. Porquê? Porque os meus pais sempre tiveram um negócio próprio. Okay. Quer queira, quer não, temos o ADN. Tenho o ADN e dos meus pais sempre tiveram um negócio próprio. Então quis criar um negócio meu. Tive um projeto em Moçambique que não correu muito bem financeiramente, mas obviamente que ou ganha-se ou aprende-se, e foi um aprendizado muito bom. Maravilha. Em 2016 dia 1 de julho de 2016 foi quando abri o Sushi in the House. Mas no início do ano, ao final de 2015, estava muito bem na minha casa e queríamos pedir sushi. Não era grande, 2015 também não se consumia tanto como se consome hoje, mas também não era um grande apaixonado, não sabia diferenciar o que é um sushi bom de um sushi menos bom. Mas já tinhas passado aquela parte do gostar de sushi. Sim. É porque essa fase normalmente demora aí umas 5 refeições. Pelo menos... Ao contrário do frango assado, demora. Começa-se nos fritos. Exatamente. E quando chega-se o último nível é do sashimi, que é o... Aí já passou as fases todas, já tem o documento oficial. É mesmo esse caminho mesmo que as pessoas fazem. 90, como qualquer regra à exceção, mas a regra é essa. Muito fixe. Então, eu e a minha esposa queríamos pedir para casa, vimos na internet, não havia. Eu morava na altura, no Seixal. Não havia, e depois saí para ir buscar e comecei a ver, e comecei por algum motivo comecei a pesquisar na net e procura se havia pizza, e dado que o sushi é frio, porque é que não há mais para casa? E depois descobri que havia uma, não se fazia entrega na nossa zona. Então descobri aí e disse, e por que não? Então começou aí a aventura. Esse foi a primeira ideia. O clique. Foi o clique. Poças, entrou no goto. Foi o clique que me fez e que tal entrar nesta aventura. Foi aí que eu pus os pés no barco para começar a navegar. Não tinha experiências em liderança, dado que nunca fui
nunca fui líder de equipa. Quando digo, ali era empreendedor, empresário, líder, barra N coisa, como qualquer empreendedor que abra aqui uma empresa, né? Aqui em qualquer lado do mundo. Então não tinha muitas coisas, fui aprendendo conforme os episódios foram ocorrendo. Dia 1 de julho de 2016 abri o Sushi in the House numa pequena, aliás, consegui um espaço de uns amigos dos meus pais que também eram, que eu já conhecia, que tinha uma cozinha toda pronta num espaço que quase ninguém passava, em Valmelhaços, numa espécie que era a antiga casa deles, era uma espécie de garagem, mas tinha acesso para fora, e foi aí que me pareceu uma excelente ideia, uma cozinha já montada. Primeiro vamos começar pequeno para ver se isto dá ou não dá, etc. E já com a ideia do delivery. Sempre foi a ideia do delivery. Delivery porquê? Nunca quis abrir um restaurante de consumidor final com mesas, pelo simples facto de, por motivos religiosos, eu não posso vender álcool. E eu sei que sushi pede álcool. Então a única forma de eu conseguir ter sushi era delivery takeaway. Porque aí o consumidor pode escolher o que é que pode beber. Exatamente. Em casa já está a sua garrafa de vinho. Exatamente. A partir daí... Tudo calculado, Farid, sinceramente. Tudo... Essa parte teve que ser, tive que me... Aliás, quando abri o negócio tive que me adaptar e preparar, e para mim, na minha consciência, há valores que não são negociáveis, a questão religiosa não é negociável, então tenho que adaptar-me. Exatamente. E a melhor forma de adaptar foi isto. E acho que... E também já havia um ou outro aqui na margem sul, em Lisboa já havia 4, 5, e pronto, e como a roda também estava inventada, uma questão de prospecção, ver o que é que há no mercado e ter o meu toque, trazer a minha valia, a mais-valia minha, no sentido de trazer pelo menos alguma coisa diferente. Tu não sabendo muito bem de culinária, como referiste há pouco tempo, a mais-valia era a nível de conhecimento de gestão? Sim, a minha mais-valia era conhecimento de gestão, apesar de nunca ter gerido uma empresa, mas tinha alguns conhecimentos de gestão e os meus pais sempre tiveram um negócio próprio, já sabia minimamente, porque a gestão em termos de empresa é igual em qualquer lado. Em qualquer área, ok? O que muda é o que é que se vende, o que é que se compra, de resto tudo igual. Então, a partir daí, fruto da minha inexperiência, experiência ou inexperiência faz parte, para ganhar maturidade contratei certas pessoas, e comecei a minha aventura. Claro que os primeiros 6 meses foram uma desgraça total, duríssimos. Faz parte. Isso normalmente é aquele teste para saber se realmente tu queres aquilo. Não acho que seja assim. Podes querer aquilo, eu queria ter um negócio próprio, queria ter a minha independência, eu trabalhei muitos anos como consultor informático, como membro de várias empresas, 2, 3 empresas, que fui fazer projetos em vários clientes, incluindo no estrangeiro. A questão é, eu percebi que nas organizações, eu quando saí de ser consultor para ser patrão, eu disse que algumas coisas não podem acontecer. Que eu via que nas minhas lideranças acontecia, não podia acontecer. Certo. Não acontecer do tipo, eu acho que os funcionários tinham que ser mais valorizados, mas também estavam noutro papel. Exatamente. Pronto. E a questão não é valorizados ou deixar de valorizar, a questão é também dar um contributo, pôr desde o início que eu pus consultores com base em prémios, ok? Que é sempre algo que motiva a pessoa que está lá, motiva as equipas. E a questão, outras coisas que eu também não percebi quando abri a empresa foi a questão da carga fiscal. Aliás, sendo sincero, se eu percebesse desde o dia 1 que eu saí hoje, cara, não abri a empresa. A sério? Sim. Graças a Deus que eu não sou... Foste sabendo paulatinamente... Quando vinha as contas para pagar, os IVAs para pagar, os IRCs para pagar... Aí é que começaste a ver. Aí vi que... porque é que toda a gente reclama, ok?
Mas pronto, é assim, isso não dá para controlar, as regras, e são regras do jogo, Já estão lá, já estão lá, estabelecidas. tem tendência a piorar, de ano para ano, melhorar só de vez em quando uma gracinha ou outra. São Aqueles as regras. 160 do Costa. Quem quiser jogar, na altura, por acaso eu lembro, quando eu abri, dia 1 de julho de 2016, foi quando o IVA da parte alimentar mudou de 23 para 13. Foi Nesse ano? Foi nesse mês, nesse mesmo. dia. E quando terminou junho, começou julho, eu lembro perfeitamente até hoje, mudou de 23 para 13. Ok. Mas eu não tinha noção de... O que era isso na realidade? Na realidade, de contabilidade, porque é que o contabilista está lá, se eu que faço a gestão, Yeah. pronto. E fui percebendo, a contabilidade que eu tenho também não era a ideal, a empresa. Então, na prática, desde o início, Foste dando passos. depois fui mudando na prática, mudei quase tudo. Certo. A única coisa que ficou durante bastante tempo, por acaso, foi até a empresa de marketing. Foi desde o dia -1. Ok. A minha ideia sempre foi ter uma empresa de marketing. Muita gente diz, marketing é só quando a gente tem dinheiro e mete-se lá uns trocos. Nunca foi a minha ideia, desde o início. Antigamente o marketing era gasto, Hoje é investimento. E Yeah. cada vez mais, sim. Há pouca gente que percebe isso. É verdade, é verdade. E também há Outros tipos de fatores. negócio e tem que se perceber bem. E também, por exemplo, em 2016, as redes sociais não são tão fortes como hoje. Hoje é impensável. Teres um negócio sem estar nas redes sociais. Hoje, não é, antigamente, era impensável não ter o cartão pessoal para dar às clientes. Exatamente. Hoje é impensável não ter um site. O cartão pessoal já não é preciso. As coisas mudam e temos que adaptar-nos. Exatamente. Então, em 2016, depois fomos para 2017 e fui mudando e a partir de 2017 as coisas começaram a melhorar. Começaste a ver a possibilidade de ser um negócio bom. Não, eu quando entrei com os dois pés que aquilo vai ser um negócio, não tinha tempo, espaço temporal para testar. Não, quando se entra-se com os dois pés e é com a força toda. A questão é que eu não tinha, a minha filha tinha nascido em 2015. Tens uma filha? Ou... A mais velha tinha nascido em 2015, depois a outra nasceu em 2017. Eu até brinco. 2015 o outro filho foi em 2016 o Sushi in the House, e depois de 2017 outra filha, depois de 2018 outra loja, e assim, então, filho atrás filho, filho atrás filho. Exatamente, tiveste filho atrás filho. Exatamente. Muito bom. Uns que vêm com mais filhos lá dentro, às vezes certos colaboradores, mas faz parte da aprendizagem e da experiência. É fixe. E fomos crescendo. Tive na segunda fase, atenção, a primeira fase dos colaboradores também é assim, eu fui mudando também a minha equipa, mas porque eu também não os liderava bem, fruto da minha inexperiência. Certo. Se eu entrasse com a mesma equipa, com a minha experiência de hoje, se calhar ainda estávamos juntos. Não sabemos. Não sabemos. Então, mas sim, há uma possibilidade disso. Sim. Exatamente. Acho que uma boa equipa tem que ser bem liderada. Se não for bem liderada, e eu não sabia liderar, fui aprendendo, sabia pouco, fui aprendendo, e a partir de 2017 fui crescendo, a equipa foi, já fui conseguindo fazer chegar água ao moinho, ok? Consegui pouco a pouco, graças também à minha equipa. Aliás, eu tenho pelo menos uma pessoa desde 2018 até agora. Boa. Desde 2018 até agora. Na loja da Almada. Okay. E qual foi a tua primeira loja? Foi depois de saís de Valmelhaços? Em 2018 saí de Valmelhaços e fui para a Almada. Essa foi a loja que começou mesmo? Sim. É a loja mais conhecida, que tem mais tempo. Fui para aí, 2018. Porquê? Porque o outro espaço já estava a ficar pequeno, dado as vendas, a faturação, as pessoas, etc. Fui para 2018, fui para a Almada. O crescimento continuou. 2019 abri em Setúbal. Depois, em 2020, apareceu a pandemia. Exatamente. Que toda a gente fala e já ninguém se lembra. Ninguém se lembra? Não se lembra o que é que a gente fazia na pandemia, porque agora eu acho que... Eu quando estava na pandemia, toda a gente andava de máscara. E certo. Quando via a televisão, via filmes, e fazia-me a impressão as pessoas não terem máscara nos filmes. Tivemos uma realidade diferente.
hoje já saímos da pandemia, eu já nem me lembro como é que é andar de máscara. Eu acho que a pandemia vai ser tipo idade de Cristo, estás a ver? Antes de Cristo e depois de Cristo. Acredito que sim. Pós-pandemia, antes de pandemia. Houve muita coisa que mudou. E vai ficar assim para sempre. Sim, acho que o que menos mudou foram mesmo as pessoas. Exato. Umas ficaram piores com a pandemia. Exatamente. Eu acho que... Fez muito mal a cabeça de muita gente. Exatamente. E tirou todos os fantasmas do baú, ainda há mais uns fantasmas nas cabeças das pessoas. Mas pronto, apareceu a pandemia, que no nosso setor, pelo menos no delivery. No delivery takeaway disparou, obviamente. És um visionário. Quase já estavas a sorte. prever. Foi uma sorte. Mas já viste, as tuas Sorte, sortes... quer dizer, mas eu também... Se eu pudesse escolher, obviamente não escolhia, porque uma isso sorte também é procurada. Certo. A sorte dá trabalho. Exatamente. Como diz o nosso famoso treinador José Mourinho, a sorte dá trabalho. Acho que é um bom princípio, sim. Mas a principal sorte que eu tive foi uma excelente equipa que eu tenho atrás de mim. Isso foi a minha principal sorte. E quando digo equipa, digo os meus pais, digo a minha esposa... que para eu, no início, para eu ter o tempo que despendia para o negócio, alguém tem que ficar com as miúdas. Yeah. E tem que tratar de todo... E a tua esposa teve um papel fundamental nisso. Fundamental. Eu ia te perguntar isso. Como é que é o Farid pai? Tu estás a responder quase as minhas perguntas todas, Farid. Mas... Estás a facilitar o trabalho. Estás-me a facilitar o trabalho. Mas essa parte eu gostava de perceber melhor. Como é que é o Farid pai e o Farid dono do Sushi in the House? Como é que tu consegues, com o tempo que perdes, porque restauração sempre se soube que era muito tempo despendido, mesmo invisto, não perco, invisto. Olha, bem visto, perfeito. Como é que é depois a casa, o Farid vezes pai? Perco. Aí perdes, investes... Não, às vezes eu penso que vou investir e não valeu de nada e perco, mas faz parte, mas é muito pouco também. É mais o que invisto do que perco. Qual é a diferença entre o Farid pai e o Farid dono do sushi? Líder de equipa. Líder de equipa. Sinceramente, só muda a comunicação. O que eu digo em casa e o que eu digo para os meus colaboradores é a mesma coisa. Ainda há pouco tempo tive uma pequena reunião com a equipa, porque eu acho que as coisas não estavam como eu queria, por culpa minha, e eu mudei certas coisas, o que normalmente tirei algumas, não é benesses, mas mudei o processo em si. Esse mudar processo, sair fora da zona de conforto é mau para os colaboradores, e eu cheguei à fim da reunião e disse assim, e perguntei, eu perguntei-lhes, mas está tudo bem? Tudo. Mas eu não quero que esteja bem, eu quero que vocês estejam descontentes comigo. Exato, porque eu mudei uma quero coisa. vocês trabalhar chateados. É isso que eu quero. Eu quero sentir um sinal de mudança. Okay. Porque dói. Acordar de manhã dói. Mas faz parte. É a única forma que a gente cresce. Não é sentado no sofá porque a gente cresce. Yeah. Só cresce na barriga. Sentado no sofá, não cresce mais nada. É verdade. Como pessoa, todos os dias nós temos as mesmas dores. Acordar cedo, tentar dormir cedo, fazer o trabalho, faz parte. O nosso cotidiano, a nossa rotina. Exato. Se a gente fizer tudo o que quer... Era uma rebaldaria. Isso era impensável. Se calhar não havia quem fizesse... Não valia a pena. E às vezes eu digo isso, eu quero o pessoal insatisfeito no bom sentido, eu quero insatisfeito durante 2 dias. Porque percebeu que há uma maneira diferente de se fazer, o processo mudou, não pode estar confortável depois de um processo ter acabado de mudar. Sim, para pior para eles. Exato. Para pior, mas a questão é que vai melhorar para a frente. Imagine, eu quero tirar um curso, eu estou a trabalhar, quero tirar um curso, online ou o que for, eu vou ter que despender horas. O que é o positivo disso? A única coisa positiva disso é, no fim, se calhar, ele ter um trabalho e de recompensa daquele esforço todo, mas pode não ter. É verdade. Naquele momento é só esforço. Esforço a pensar naquela bolachinha ali no fim. Yeah.
E é isso que eu quero que as pessoas pensem. Mas aquilo vai valer? Não, não vai valer. Mas se calhar vale. Quando chegar ali, eu consegui. Pelo menos na altura que for, pelo menos, olha, por acaso eu tenho. Se já tiveres preparado aquela situação da sorte. Eu acho que a sorte procura-se também, porque Exato. quando acontecer as coisas, eu tenho como. Olha, eu tenho e eu ofereço isto, eu sei isto, eu faço isto. Sabes de alguma maneira, deves Exato. ter despendido de algum tempo anteriormente que achavas até perdido e ficavas chateado, mas no final aquilo faz-te valer. Exatamente. Mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de falar, gosto de comunicar. Aliás, está a saber aqui. Sempre que eu tenho algum evento ou alguma coisa, eu ganho sempre qualquer coisa. Yeah. É esse o meu espírito. Ganho ou aquele contacto, ou aquele conhecimento, ou aquela aprendizagem. Pode não ser útil agora, mas se calhar daqui a 6 meses é. E isso é difícil quantificar. E eu acho que as pessoas também têm que ter isso. Não podem ficar presas ou no sofá ou ver Netflix. Não estou a dizer que não o faça. Eu por acaso, acho que eu devia ter um hábito, e eu detesto ler. Ok. Detesto ler. Mas eu acho que é uma das coisas que eu quero pôr para as minhas filhas. É o hábito de leitura. Ok. O hábito de leitura, porque qualquer visionário, qualquer milionário, cada um com os seus hábitos, não acorda. 2 hábitos eles todos têm: Ler é um deles. ler e acordar cedo. Enquanto toda a gente dorme, ele está a começar. Mas isso é o efeito. Isso é o efeito, aquele que usam, que é: acorda ainda de noite para dar aquele boost psicológico enquanto toda a gente dorme. Mas cada um tem a sua forma de chegar lá. Mas esses dois são fundamentais. São fundamentais. Leitura, então, é uma coisa... E uma coisa curiosa, a título de curiosidade, falaste-me em liderança e viu-se a capacidade que tiveste aqui de melhorar o sushi que temos até hoje, a tua exigência. Sempre se ouviu, pelo menos eu sou angolano, estou cá há 12 anos, e sempre se ouviu que os indianos, tu tens descendência indiana, sim, perto ou longe? Da minha avó, da minha bisavó. Mas sempre se ouviu que os indianos eram bons de negócio. Comerciantes, sim. Comerciantes. Achas que essa veiazinha ajudou-te e vai-te ajudando? Sim, está no ADN. Está mesmo no ADN. Está no ADN. E sabes se é alguma coisa que tu consigas mencionar? Não sei. Por exemplo, eu sou muçulmano e normalmente os muçulmanos que estão aqui em Portugal, a regra é: os meus pais vieram de Moçambique e os pais deles vieram da Índia. Esse é mais ou menos o caminho que, da maioria dos muçulmanos aqui, pelo menos em Portugal, estão, ok? Com qualquer regra à exceção, deve haver exceções, mas a regra normalmente é essa. Nós normalmente temos uma veia comercial mais forte, mais apurada. Eu, por exemplo, a minha mãe comercialmente é muito forte. Muito mais forte. É feeling, é persistência, não tens uma palavra. Da mesma forma, por exemplo, há pessoas que nasceram para ser líderes. Obviamente que quando nasceram não tinham qualquer coisa de liderança. Foram aprendendo, foram estudando e foram melhorando. Mas há pessoas que nasceram para ser líderes, podem ler o que quiserem. Não vão lá. Mas pode ter aptidão que o outro não tem. Okay. E temos que perceber também isto. Nem toda a gente serve para liderar. Senão, tive mais líderes do que liderados. Exatamente. E normalmente a média é ao contrário. Certo. Prontos. Agora, e a veia comercial é a mesma coisa. Eu não me acho que seja comercialmente muito forte. Ok? Acho que é B. Talvez, se calhar, os meus amigos, como muitos são os mais perto, são mais comerciantes, se calhar o nível é alto e eu não me acho muito alto. Mas também já me disseram que tenho que mesmo negociar o que for.
Às Então, vezes... então o termo ao certo é negociante. Tem uma venda... Comerciante, sim. Comerciante. Sim. Porque eu sempre ouvi isso e vendo agora o teu percurso, né, sabendo quem tu és e o teu percurso, gostava muito de ver, de saber essa curiosidade, se é mesmo alguma coisa que está no sangue, uma coisa que sai de pai para filho, se és quase instruído, Não, nunca tive uma formação de nada. Nunca dos pais. Nada. Está no ADN. Disso eu nunca tive nenhuma... É interessante, é interessante. Da mesma forma que dizem que nós, por exemplo, e isso, apesar, eu sou muçulmano, não sou indiano, mas os indianos que nasceram na Índia normalmente têm o sentido para os números muito mais forte. Ok. Acho que sabias, né? Que eles são mais fortes. Apesar de eu nunca ter sido grande aluno na matemática, até cheguei a repetir essa cadeira, mas aí está, uma coisa é matemática, outra coisa é comércio. Tem a ver com números, mas não tem... Há ali outras coisas. Há ali outras coisas que números... faz. Uma coisa é comercial, acho que é matemática virada para o negócio. Ok? Não estamos a falar de fórmulas de matemática, raiz quadrada, nem nada disso. Exatamente. Okay. São coisas diferentes. Muito fixe. E a tua... Que é que diferente, assim, também curiosidade, que eu não, por agora acabaste de dizer que és muçulmano, e tu, conhecendo um bocado dos hábitos europeus, deves conhecer mais dos hábitos europeus do que eu dos hábitos dos muçulmanos, gostava, uma coisa que tu achas curiosa, que tu fazes diferente de nós culturalmente europeus, dizendo assim, uma coisa que tu digas, nós sabemos que não comes carne de porco, certo. Não bebes álcool, certo. Sei lá, uma coisa na refeição que se faça antes, que tu faças antes, não há assim nada? Não, mas posso dar-te um exemplo que aí nota-se nesse período, que é na altura do Ramadão, que a gente faz jejum durante 30 dias. Certo. E a questão que toda a gente não é muçulmano que pergunta, até há pessoas que já metem na t-shirt e tudo já a resposta, que é, nem água a gente pode beber. A questão é sempre essa. Nem água. Porque a gente pergunta, não comem? Não. E água? Bebem, né? Não, nem água. Então já fez assim, nem água. Eu por acaso já vi umas t-shirts, uns rapazes que dizem, nem água não bebemos. Muito fixe. Mas pronto, faz parte da religião. Sim. E acho que nós temos uma vida normal. Muda pequenos hábitos, pequenas coisas, para mim fazem toda a diferença, porque todos os pormenores fazem a diferença. Nesse mês, nessa altura do Ramadão, muda muito, porque o não comer afeta outras questões. Não, e depois não é o só não comer. O Ramadão não é só não comer. O Ramadão é estar mais ligado a Deus nessa altura. Ok. Espiritualmente é uma limpeza na alma, porque além de não comer, ainda rezamos mais ainda. Nós temos que fazer 5 orações diárias. Nessa altura são as mesmas 5, mas demoram muito mais tempo, passamos mais tempo. É um tempo que dedicas mais a Deus. Sim, a ti e a Deus. Exatamente. Okay. É uma ligação mais forte, a gente cria uma ligação mais forte e faz parte, numa altura do ano, num mês ao ano, num mês... ano há uma vez. 30 dias, sim. Uma vez quer dizer, um mês. Um mês. Temos de estar mais ligados a Deus e sentimos-nos bem. E toda a gente se sente bem. É um sacrifício, mas sentimos-nos muito bem. Sentimos muito bem. Espiritualmente, depois do mês, sentimos muito melhor. Renovados, sem dúvida. Muito fixe, muito interessante. Sem dúvida. Gostei. A nível do sushi, voltando agora aqui um bocado ao sushi, hoje em dia é difícil ser um dono do restaurante de sushi, sabendo dos milhares de sushis que estão a aparecer aí quase todos os dias? Sobre a concorrência do sushi, sim. Primeiro, ser dono de um restaurante sempre foi difícil. É um setor muito desgastante. Ainda há pouco tempo estávamos com falta de mão de obra, no geral. E a maioria é pessoal que vem de fora, e ainda bem, ok? Na área do sushi é raro apanhar, por exemplo, falando um bocado de nacionalidades, é muito difícil apanhar sushimentos portugueses. A maioria é brasileiros, e agora vem uma onda da malta da Ásia, Nepal, Bangladesh.
porque também o sushi de Portugal veio do Brasil, onde tem a maior comunidade de japoneses fora do Japão, principalmente de São Paulo. É difícil, dada a quantidade de sushi. É. Mas nesta altura, e acredito, a minha visão económica, acredito que este ano e o próximo ano vão ser anos extremamente difíceis para toda a gente. O que é que vai acontecer agora nestes 2 anos? É uma limpeza. Uma limpeza. Ficam os melhores. Seleção natural da vida. É a seleção natural da vida. Em alturas de crise, a seleção é a lei da selva. Yeah. Os leões ficam, as gazelas e as hienas vão-se. Faz parte. E aquela história não, dizem que o sushi verdadeiro não é o sushi que a gente come. Certo. Tu, tendo um restaurante de sushi, tu tiveste esse dilema pessoal de... Ou nem vale a pena? Tive. E não vale a pena tentar ir contra a corrente. Querer apresentar um sushi original. Quando eu ponho um produto novo que dita o que tem sucesso ou não é o meu palato. É o palato dos meus clientes. É por aí que te segues. Tudo que o mercado manda... E achas que vem assim um bocado destas etapas de se gostar de sushi, porque o sushi mesmo do Japão não tens quase nada frito, ou é mentira? É verdade. Então se calhar como as pessoas vêm destas etapas, dos fritos, dos... Não, depois tem a ver com as questões culturais. Porquê que no início houve muita resistência de entrada do sushi aqui? Porque não é cozinhado. E toda a comida em Portugal tem que ser cozinhada e quente, normalmente. Aquilo era não cozinhado e frio. Tanto mais que quem come mais sushi é a malta mais nova, dos 70 anos para baixo. Ou dos 30 ou dos 40. Obviamente que agora já chegou a toda a gente. Mas no início... Mesmo os meus pais. Acho que devem comer sushi e dizem como é que foi gostam a primeira só vez? fazer um favor. Como é que foi a primeira vez os teus pais a comerem sushi? Começaste pelos fritos não, também? Por acaso foi engraçado. Eu veio a um restaurante de sushi no Bairro Alto. Ainda não tinhas? Não, ainda não tinha. Okay. Eles gostaram, mas foi curioso, gostaram, mas acho que me estavam a fazer um favor e tirei logo a prato limpo. Então para a semana vamos cá. Não. Também não exageres. 2 semanas. Isto é um McDonald's. Okay. Mas aí já tinhas ideia? Eu penso que não. Penso que não. Foi só mesmo para fazer uma rotina diferente com os pais. Sim. E pronto, disseram muito bem, gostamos da experiência, mas é melhor. Okay. Para o ano a mais. Para o ano a mais, a gente faz uma vez por ano. Exatamente. Como é que são as tuas férias, Farid? Tens uma equipa que te permita ter férias? De desligar o telefone ou esquece, isso é impossível. O telefone nunca desligado. Eu tenho uma equipa que me permite isso. Só que, infelizmente, neste setor... Tu não te permites? Eu não me permito. Não é que, às vezes, se calhar é aquela questão de querer controlar tudo. Ok? Eu também delego muitas coisas, obviamente, né? Mas as coisas também eles tentam ao máximo, e se eles depois têm que me ligar é porque eu não deixo dar o outro passo, e depois azares também está sempre a acontecer. A questão é esta. Cada dia temos um problema novo. Na verdade, a resposta eu até sei que é impossível. O telefone, ser dono de um negócio, qualquer que seja, que impliquem outras pessoas, tudo pode acontecer. Então, acho que nem há coisas que a maioria das coisas a gente não controla. Não controla. Imagina, já me aconteceu, aliás, não é preciso muito longe. Houve agora um apagão da internet. É verdade. Há 2 semanas. E nessa altura liga o meu colaborador, a gente abre a linha às 6 da tarde, ele liga-me às 6h10 e estava numa reunião e disse: Farid, não há site, não há sistema, o pedido não vem para a tela, não há o ecrã da cozinha não está a vir nada, e o nosso negócio está sustentado. Só para funcionar o cliente liga, mal vê o contacto, a gente abre a ficha, sabe a morada, sabe o último pedido, é só colocar, confirmar a morada, confirmar o pedido, forma de pagamento, definir horário. Está feito. Está feito. Só a questão da morada... Não tinhas nada. Não tinha nada. E mais, houve pessoas que fizeram um pedido de um almoço para o jantar. Não tinha acesso a esses pedidos.
Ficaste a zeros. Fiquei a zeros. Quanto tempo? Até às 8, 8 e meia. Vá lá que foi só 2 horas e meia. Yeah. Porque começou às 4, acho que o apagão. Uhum. Foi durante 2 horas e meia. E não foi num dia forte, porque se fosse numa sexta-feira, nem para não falar no dia dos namorados. Então aí não... Acho que era um estrago completo. Não, sim, completamente. Pá, E graças a Deus. isso só reforça então essa ideia que às vezes os problemas nada têm a ver connosco. E mais, e nós temos uma questão que quando é takeaway, o cliente vem lá buscar. Uhum. Mas quando é para entrega em casa, como é que a gente vai controlar se há trânsito, está chuva, não está chuva porque dificulta o trânsito, se o distribuidor teve um acidente ou não teve, Uhum. se o TPA funciona ou não funciona, se o cliente, o cartão que passa, está a comunicar, Uhum. se o TPA tem rede, em casa, porque já me aconteceu. Está em sítios que o TPA não Já fui funciona. 3 vezes à casa de um cliente e a rede não passa e fica difícil explicar para a pessoa que é falta de comunicação só naquele metro quadrado ou naqueles metros quadrados, mas a culpa mais ou menos é nossa, ou do TPA, ou do cartão que está lá, ou do chip, e é isso que foge ao nosso controle. Não tens como perceber essas coisas. Não. E há outra coisa que é um restaurante de mesa. Qual é o limite do restaurante de faturação? Faturação, tens ali um intervalo. Certo. É aquelas mesas, aquelas refeições. É aquelas cadeiras que estão lá. Yeah, Pode exato. uma rodagem ou já duas. sei onde é que... Qual é o meu limite? Não tens. Não tens limite. Limite é o quanto tu É a consegues cozinha. fazer. É a Exato. cozinha. E como é que eu saio a meio? No meio da noite, como é que eu sei o limite? Quando é que eu digo que tenho que pôr stop? Yeah. E isso aí, só a experiência é que te vai dizer. Uhum. Muita experiência para conseguires controlar essa situação. Consegui toda. controlar, consegui pôr stop antes do mundo ir abaixo, né? Perceber uns belos tempos antes, a dizer, porque senão... Aquele cliente que pediu às 18 não... E atenção, estamos a trabalhar com matéria-prima fresca. Sempre. E eu tenho que ter sempre essa gestão também do racionamento da matéria-prima. Yeah. Isto Antes. é tudo mais ou menos... Ou seja, eu posso faturar 100 euros, 1000 euros ou 5000 euros. Só tem a ver com o que tu tens e tu conseguires fazer. Claro que depois vai-se achar uma média, mas as regras já deixaram de ser regras. Exato. Nunca há nesse Nunca aspecto, regra. né? Não há regras. nesse Agora, a aspecto. gente sabe, ok, fim de semana é mais forte. Sim, certo. sim. Feriados, dia dos Mas é namorados. Sim, dias de namorados é... É a explosão. Sim. Graças a Deus que eles, para ti, graças a Deus que que as pessoas estão a associar aquela noite romântica a um sushi. Mas para quem trabalha na restauração, no romântico não tem nada. Exato, exato. E os companheiros e as companheiras das pessoas que trabalham na restauração é para esquecer aquela noite. Yeah. Tu prezas muita qualidade, certo? Prezo bastante a qualidade. E achas que esse é um dos diferenciais do Sushi in the House? Eu acho que... Eu não acho, eu tenho a certeza. A qualidade é importante porque eu não posso estar a vender um produto que eu não acredito. Uhum. Na minha ótica. Se eu não acredito no produto... Agora, se me disseres, se eu gosto de todas as peças que tem a minha carta... Já vamos chegar lá, eu já vou-te perguntar qual é o teu top 3 de peças. Eu vou-te dizer que não. Há peças, por exemplo, o ceviche, eu não gosto não gosto de molho cítrico e etc. E eu não gosto do ceviche no geral. Ok. Não é o meu, não é o dele, é nenhum, por ser Certo, mais certo. cítrico. Ok? A qualidade tem que ser mais importante. Eu tenho que acreditar no produto que eu vendo. Yeah. Senão não faz sentido. Agora, posso ter alguns outros produtos que não gosto, mas vejo as vendas, peço às pessoas, à nossa equipa. Foste sentindo o mercado a subir o grau de exigência também? Sim, mais concorrência, mais exigência. Começaste, e aí começaste a tua diferenciação dos outros a nível de exigência, é o que mais prezas, ofereces? Eu, por exemplo, olha, vou ser muito sincero, o sushi, obviamente, o sushi 2016 com o de agora não tem nada a ver. Mas se me disserem 2018, 19 até agora, já não é assim tão diferente. Houve um grande salto no início, porque a empresa também não é o que é, as pessoas que estavam a acompanhar não é o que é, mas a qualidade tem que estar sempre intrínseca. A questão é, eu tenho que comprar qualidade. O desafio é
é a minha equipa usar a matéria-prima e dizer que tem que usar da melhor forma. Vou dar-te um exemplo. Pôr mais molho numa peça estraga o produto, estraga a matéria-prima, desperdiça a matéria-prima. Toda a gente perde. Yeah. Não é o pôr mais que é a solução. Uhum. Pronto. E isso é um pequeno exemplo. Agora, baixar a qualidade, prefiro não vender. Imagina que... Não há salmão. Então vou vender muito pouco. Não, era só para ver. Tu preferes, Imagina, por não há exemplo... atum. Yeah. O atum, imagina, chega e já aconteceu. O fornecedor deixa. E por acaso não tem que abrir logo de manhã, abre à noite. Mas ao abrir à noite verificamos que não está como deve ser. Eu prefiro não vender atum. Ok. Não vou estar a correr riscos. A dar para os meus clientes que sempre acreditaram em nós, dar algo que nunca não é a imagem da empresa. Ok? Não é a imagem da empresa. Isso é um pensamento que devia ser básico. Na verdade. No mundo ideal devia ser assim. Na verdade não acontece. E ainda bem que tu prezas essas condições, tanto da tua matéria-prima e da exigência das tuas peças, né? Do teu sushi para os clientes. Eu acho que ainda bem que tu fazes isso. E na verdade deviam ser todos assim, mas nem sempre mas é eu também, por exemplo, vou dar-te, olha, outra situação que não é o contrário, mas acontece comigo, é uma coisa é perceber a qualidade da matéria-prima. E outra coisa é perceber o nicho de mercado e o tipo de produto que vendes. Vou dar-te um exemplo. Nós estamos no sushi delivery, ok? Quem quiser comer um sushi muito bom, não pede para casa. Certo. Acho que isso é unânime. Um ponto assente. Certo. Então, no meu caso, eu não uso o melhor atum do mercado. Porque o meu tipo de cliente, porque o melhor atum do mercado, se calhar é o dobro do preço que eu compro. Certo. Não faz sentido para depois eu levantar o preço para depois o cliente dizer-me assim. Não, mas, aliás, não me dizer nada, porque nem compra. Exatamente. Sim? Agora, também não vou dizer que o pior. Eu uso o atum meio termo que eu consigo, que é para o meu nicho de mercado. Exatamente. Ok? Para a qualidade que tu prezas. Para a qualidade que eu prezo, para o tipo de cliente, porque o salmão é o favorito de muita gente, ok? E o salmão é sempre não é o selvagem, que é o top, né? Mas é sempre bom, ok? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, temos que perceber também o nosso nicho de mercado. Não vale a pena estar a dizer, eu no meu início eu queria fazer isto o melhor sushi deste mundo, do planeta e da galáxia, né? Mas depois a realidade perceber como é que é as coisas. Por isso é que existe uma coisa chamada maturidade. Exatamente. Que vamos aprendendo e vamos... E a maturidade é preciso tempo. Não ser teimoso, teres humildade para perceber. Aliás, tem que ser um equilíbrio. Tens de ter humildade para perceber que não vai dar, arrogância para perceber para existir. Por isso é medir o mercado. Pôr no mercado, avaliar, como é que perceber. O mercado está. Exatamente. Porque hoje é verdade, amanhã é mentira. Aliás, o grande segredo, às vezes, dos negócios é o feedback dos clientes. Se nós perceber, ter essa sensibilidade. Sim. Essa sensibilidade é muito importante. E facilitar, a questão hoje em dia o mercado está muito competitivo. E nós temos que dar as melhores soluções ao cliente. Temos que abrir o caminho mais fácil para o cliente. Temos que facilitar o caminho dele nos chegar a nós. Yeah. Quer seja das lojas online, quer seja por exemplo, nós ao início tínhamos um telefonista, depois chegamos a ter um telefonista por loja, agora temos um call center dedicado, quer dizer, são fases, tudo no sentido de facilitar a vida ao nosso cliente, que é esse o objetivo, não é só produto, atenção. Yeah. Acho bom. E o que é que um trabalhador teu tem que ser? O que é que tu prezas mais num trabalhador teu? O que é que ele tem que ter à partida? Tem que ter proatividade, tem que vestir a camisola. E tem que estar desconfortável no sentido de procurar sempre melhor. Há sempre forma de crescer. E tem que... Não é só
por exemplo, o Sushi Man dar-me peça nova, porque se eu seguir também o que eles dizem, hoje tinha 150 peças para vender. E... Às vezes de mais a menos. Sim, porque é sempre a luta. Por acaso houve uma vez que estava a fazer uma sessão fotográfica e estava um Sushi Man e estava lá a pôr aquelas marquices nas peças e para ficar bonito na foto. E eu disse assim, olha, tira-me esta peça e mete aqui. Mas vais tirar, não sei o quê. E o fotógrafo disse, aqui está. A visão do cozinheiro versus a visão de quem quer vender. Yeah. E isso é que tem que haver um equilíbrio para tudo. Mesmo, vocês não sei se sabem, mas na área da restauração muitos negócios entram em falência nos primeiros 5 anos. Porquê? Porque quem abre restaurantes são gestores ou são chefes de cozinha? São chefes de cozinha. E o que é que eles percebem de gestão? Zero. Básico, não é? É difícil, só que... não, sei fazer umas coisas giras, vou vender. Certo. Mas se não der lucro, não vale nada, não vale a pena abrir negócio. O negócio é esse. Quem é que abre um negócio? É para ganhar dinheiro. Ninguém abre um negócio para perder. Ou para ficar assim, tudo bem. É para ganhar dinheiro. Yeah. Se me disserem aos meus colaboradores, obviamente que o dinheiro não é tudo. Obviamente, mas o dinheiro é importante. É importante. Claro que obviamente. E ser recompensado como tal e reconhecer o esforço, etc. Sim, sem dúvida. Mas a restauração é isso. A restauração é isso. É das duas uma. Ou o tal chefe de cozinha aprende a gerir o negócio e é difícil porque ele tem sempre aquela visão do bonito, do melhor sabor. Ele quer mesmo ir lá para dentro. Exatamente. Mais vale essa pessoa associar-se a um gestor e não se meter nas contas. Para ter duas visões. Para ter duas visões. A visão que mais vende, mais a visão da cozinha. Pronto. Porque o gestor também vai ser difícil. Porque, por exemplo, eu não sei fazer um ovo estrelado. Mas eu sei dizer do sushi o que é que eu quero. Como se faz, não me interessa saber. Tu sabes dizer como é que tu queres. Porque se eu soubesse fazer sushi, despedia toda a gente e eu fazia tudo. One man show. Mas nada. Por isso é que eu não quero aprender. Quero dar emprego ao pessoal. Isso é importante. Claro. Também. Claro que sim. Para o crescimento do país, do sítio onde a gente está. E o António Costa agradece. Exatamente. Cada vez mais. E tu ficas a perceber então mais como é que é a carga fiscal. Exatamente. E diz-me uma coisa. As pessoas empreendem para ter tempo, mas depois acabam por não ter tempo nenhum. O teu sonho, ao pensares em empreender e ter um negócio, achavas o quê? Claro que a gente quer sempre dar o melhor de nós, a nossa família, os nossos filhos, mulher, pais, etc. Pronto, isso está todo mundo a querer. O problema é, nós vamos com a intenção de ter mais tempo para a nossa família e de repente estamos a despender mais tempo, no caso, investir mais tempo, já aprendi contigo, investir mais tempo e às vezes não conseguimos dar aquilo que a gente sonhou. Como é que fica este dilema? O que é que tu sonhas? Ter mais tempo, ter mais dinheiro? Ter mais dinheiro. Então, se queres ter mais dinheiro, vais ter que dar tempo. Se queres ter mais tempo, vais ter que receber menos. Aliás, existe um triângulo que é tempo, dinheiro e saúde. Certo. Eu já ouvi essa. Eu acho que já ouvi essa. Outra coisa importante, outra coisa que eu acho que as pessoas também têm que ter noção, que é dizer assim: não, eu quero ter mais tempo para os meus filhos, eu vou trabalhar mais para dar melhor vida aos meus filhos. As pessoas que perguntem aos filhos se os filhos querem ter o tempo dos pais ou querem ter uma casa com piscina. Pergunta a eles. Exatamente. E a resposta dos miúdos vai ser: não, eu quero o pai aqui em casa para jogar comigo, para brincar comigo, para fazer guerra de almofadas comigo, para me vir dar um beijinho quando foi para a cama. Ninguém pediu um carro melhor, ninguém pediu uma roupa melhor, ninguém pediu comer num restaurante. A única coisa que podem pedir é doces e chocolates, mas isso acho que também é barato. Mas a questão mesmo é essa, as crianças têm esse pensamento, mas os pais raramente têm. Os pais enganam-se eles próprios. Porque a questão é, o ser humano gosta de dormir com consciência tranquila. Então vamos mandar umas mentiras cá para dentro para a gente dormir bem. Ok. É assim que
as coisas funcionam. Não vamos estar aqui a enfeitar com lacinhos e efeitos. As coisas funcionam assim. Se me disserem a mim, eu trabalho para ter uma vida melhor. Se eu tenho uma vida melhor, os meus filhos vão ter uma vida melhor. Mas eu tento dificultar a vida. Aliás, os meus filhos acho que passam pior. Quando disseste-me agora a separação, vendo bem, acho que as minhas filhas, espero eu, porque eu não posso dizer desta água no meu breio, espero eu tentar dificultar a vida deles o mais difícil. Pô, dificultar. Sim. Porque se eu dificultar, eles vão a vida vai ser mais fácil para eles. E vão ter Preferes ter valor. um pai a ensinar ou a vida a ensinar? O pai ensina, dá uma palmada, choras, 5 minutos já passou. Quando a vida ensina, dá-te uma chapada e ficas 6 meses a rezar para que o teu pai venha de volta para dar uma palmada. Esse é o objetivo. Certo. E as pessoas que pensam que tendo muito dinheiro vão comprar tempo? Achas isso impossível? Só se arranjar uma máquina de voltar para trás, não estou a ver outra solução. Imagina, na minha perspectiva, quanto maior crescimento, por exemplo, pegando no sushi, não percebo nada de sushi. Um negócio, restaurante. Eu achava que quanto mais me distanciasse do negócio, quanto mais tivesse, por exemplo, um gestor e passasse Seja outro tipo de problemas. Passa a ter outros. É mesmo uma criança. A criança a gente pensa assim. Quando é que a gente tem menos trabalho com a criança? É quando a criança é ali uma coisa que chora, faz cocó e come. Aquela coisa que nem olha bem para nós, que a gente faz umas palhaçadas e ele nem se ri, nem coisa, nem está a ver bem. Não consegue, exato. A partir daí é sempre a piorar. Sempre mais difícil. Sempre! Se vão dizer, vai melhor. Não, só vai piorar. Porque é outro tipo de problemas. Quando começar a andar, é outro tipo de problemas. Quando gatinhar e quando começa a pôr os dedos nas tomadas, a conversa é outra. Começa sempre a ter mais problemas. Mais problemas. Enquanto o bebê ali, sabes que no berço só chora, mas não salta. Tá ali. Quando ele aprender a saltar, a conversa é outra. Quando começa a gatinhar, outro tipo de problema. Quando começa a andar, outro tipo de problema. Quando começa a falar, outro tipo de problema. Quando vai para a escola e sai da bolha, vai para a escola. Começam vários problemas. Sim, e depois as pessoas pensam, é as companhias e não sei o quê, mas se calhar o próprio filho da pessoa que é a companhia. Mas pronto, é sempre aquele mito que diz que é a companhia. E é sempre assim, a piorar. Depois é os amigos, e atenção que eu conheço alguns exemplos que as companhias conseguiram tirar o foco de pessoas que eram muito boas na escola para fora da escola, mas a gente já sabe. Mas a questão é sempre piorar. E a gente pensa, não, depois de tirar um curso, é outro tipo de problemas. É outro tipo. Então, quando eu me afastar... E a empresa é a mesma coisa. Quando abres uma empresa, estamos na parte operacional. Certo. Chegas ali, fazes ali. Eu só a única coisa que não tocava na cozinha, mas eu atendia, distribuía, fazia entregas, entregava papéis da contabilidade, não sei o quê, gestão um bocado a mercear no início. Mas pronto, tens lá o teu Excel e vais pondo, entra, sai. Fazendo as tuas coisas. Então a partir daí. Eram esses os teus problemas. Meus problemas. Então começa a faturar bem, começas a pôr mais gente. Porque a empresa. Então já começas a delegar isto. Mas quando tu delegas isso e diz assim, e que tal abrir outra loja? Os teus problemas só vão aumentando. Mas será que me vou dividir? Não. Então vamos testar uma ausentado da loja, aquilo está a andar. Os problemas, telefone, está resolvido. Abres outra loja, mais uma equipa, como é que aquele chega lá, como é que faz as folgas de lá, porque eu abro todos os dias. Eu fecho 2 ou 3 dias ao ano. 24, 25 e 1. Então, folgas, não folgas, etc. Férias. Por exemplo, é só pensar assim, uma conta a mercear. Se tiveres 12 colaboradores, todo ano tens alguém de férias. Certo. E isso juntas as folgas. Então tens sempre de ter 1 ou 2 pessoas a mais. Sim. Para fazer férias, folga, mas já é fixo, não é extra, é fixo. É fixo mesmo. Exato. Para poder... Percebes? Isso é contas básicas. A gente depois pensa, é verdade, tem sempre alguém de férias. Mas se não tiver alguém de férias, já deve haver uma altura que vai estar 2 de férias. Exatamente. Se tiveres 12, porque se tiveres 24 são 2 sempre de férias, e assim sucessivamente. E é fácil chegar a esses números. Boa. Então vamos crescendo em outro tipo de problemas, outro tipo de visão, começa a tua mente a abrir asas, a crescer, se calhar falas só
com a tua gerente, que geres outras Exatamente. situações, a gerente fala com os responsáveis de loja, mas depois tens a parte da cozinha, porque uma coisa é loja, outra coisa é cozinha. Ok. E gerir a cozinha às vezes é um bocado difícil, principalmente quando tu não dominas. Não é difícil, porque eu sei o que eu quero, ok? Só não consegues dizer, não, esse queijo... Tens que fazer... Não, eu quero o produto final, como vais fazer é a tua missão, senão eu não contratava. Exato. E depois é outra coisa que eu às vezes, mesmo na contratação, há certos princípios que quando acontece eu já não contrato. Que eu acho que as pessoas têm que ser mais, na altura de entrevistar, têm que ser mais rígidas. Tem que ser... por exemplo, já aconteceu algumas vezes, uma pessoa que entra no primeiro dia está tipo blá blá blá, blá blá blá, não sei o quê. Tu vais dar só aquele tempo de experiência. Não vai dar, porque Deus deu-nos 2 orelhas e uma boca. Ouvir mais do que falar. No início, tu tens de trabalhar. É a mesma coisa. As pessoas, já me chegou pessoas que me disseram ao segundo dia estavam a pedir um vale. Mas eu pago para trabalhar, mas é depois. Primeiro mostras o trabalho, depois é que eu já pago. adiantado, já logo nos meses. Não faz sentido. Claro que não. Mas, e depois por exemplo, quando ponho às vezes anúncios para distribuidores, o que acontece muitas vezes é ligo para 10. Sentes que as pessoas não querem trabalhar? É difícil? Há períodos mais difíceis, não é? Como tu disseste há bocado. Mas quem é que neste país quer trabalhar? Ninguém. O pessoal quer ter emprego. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar, são coisas diferentes. Yeah. Querem receber ordenado, mas não querem trabalhar. E eu às vezes mesmo digo às pessoas que é assim: se eu quero ter um colaborador em que só faz aquilo que eu digo, eu não pago mais que o ordenado mínimo. O resto eles têm que pensar pela cabeça deles. Houve uma vez que o elemento disse-me assim: olha, Farid, tenho este e este problema. Eu disse: ok, e a solução? A solução não tenho. Então ok, então eu pago-te para tu dar-me problemas. É isso que estás-me a dizer, não é? Bem visto, bem visto. Não, jovem. Então vamos fazer uma coisa. Eu não estou a dizer que vais arranjar a solução, mas dá-me 2, 3 sugestões, porque 2 cabeças uma sugestão, não é? pensam melhor que uma, não é? Porque pagar para me dar problemas e mesmo assim ele olha, mas pelo menos já estou-te a avisar. Achas isso muito bom, então? O nível está tão baixo que não ficar calado já é muito bom. Para me arranjar problemas já bastam aqueles que eu não pago. Agora, pagar para me arranjarem problemas... Arranjem soluções, foca-se na solução. Aconteceu. Ok, next step. Vamos ver a Vamos solução. pensar. Eu disse assim, eu não quero a solução definitiva. Eu quero sugestões. Então, para ti é fundamental a proatividade. É uma coisa que tu... prezas bastante. E estar um passo à frente do problema. Então, assim pela nossa conversa, proatividade, um passo mais à frente, que acorde muito cedo e que leia livros. Uma restauração como eles, a cozinha entra às 11, pode dormir um bocadinho mais tarde. Eu que tenho que acordar cedo. Certo. E depois, e outra coisa que estavas a falar da questão do tempo e do trabalho. O conceito de trabalho, vamos lá ver. Eu posso estar o fim de semana todo em casa, mas se o meu telefone não parar, a mente não vai desligar. E pelo menos que eu conheça, empresários, donos do negócio, duvido que algum desligue completamente. Até devem sonhar com isso. Exatamente. Ou ter pesadelos. Falando nisso, em sonhar, o sushi tira-te horas de sono? Horas? O início disto tudo, aquela excitação de início, eu já falei com alguns empresários, já falei com o dono de 100 Montaditos aqui da Almada, já falei assim com pessoas de alguns tipos de negócio e sempre dizem que no início há ali uma mistura de excitação com tiradas de sono. Ficas mesmo completamente em êxtase de querer, de estar quase a abrir, tira-te o sono. Essa fase existiu? 2 tipos de ansiedade. Quando estás em obras e queres abrir a porta, é ansiedade entusiasmante. Sabes quando é que metes o pé na realidade? Quando abres e aquilo não vende. Aí sim. Essa é a pior ansiedade que podes ter. Enquanto estás naquela situação... Porque estás a trabalhar numa coisa que... O teu sonho não, o que tu pensas é... Tu abres e vem toda a gente a correr para a tua loja e a chamar...
Não é nada disso. Não contes Esqueça com lá isso. isso. Não Qualquer contes com negócio. Não contes. Conta com zero. Vamos Conta com trabalhar zero. a partir Não, de zero. mas teoricamente, tu quando abres uma empresa tens que fazer. Quando fazes o cálculo para Tens de ter uma financeiramente, noção tens de contar assim. Teoricamente, durante 3 a 6 meses eu faturo zero. Uhum. Teoricamente. Eu quero é ver sobreviveres 3 dias a faturar zero. E tu lá. Queres ver sobreviver a nível mental? Não sobrevives. É completamente... Toda a gente pode abrir um negócio. Só alguns é que aguentam aquilo não faturar no início. E no início não vai faturar. O grande problema é o arranque. Exceto, há exceções. Há exceções. Eu não estou a dizer. Há exceções. Eu, por exemplo, não me posso queixar. Principalmente de Setúbal, que foi a segunda loja. Eu no primeiro, segundo, terceiro dia. Eu quando abro um negócio, uma porta nova, eu digo, só posso falhar uma vez. E no Setúbal falhei ao quarto dia. Porque faturei, eu abri numa sexta, eu abro sempre numa sexta. Sexta foi fraco, sábado foi mais fraco, domingo foi fraco e segunda, pum! Explodiu. Não estava à espera. E correu tudo mal. Porque não estavas à espera. Não havia peixe. Se é o fim de semana, porque é coisa. Caiu tudo na segunda. Tens algum ritual? Segunda. Tens algum ritual para, neste caso já abriste 4 lojas. No início, se calhar, não diria tanto, mas a loja de Almada, a loja de Setúbal e a loja de... E a primeira de todas, que já não existe, né? E a primeira de todas que... Eu abro sempre à sexta-feira, porque é um dia, mesmo para nós muçulmanos, que é o dia grande, digamos assim. E eu abro sempre numa sexta-feira. Ok. E no negócio também é bom. Neste caso, neste negócio é bom, na restauração, porque sexta-feira... Sim, sexta-feira. Porque é para dar aquele boost positivo. Uhum. Então ponho num dia desses. Mas foi o que aconteceu. E eu disse assim... Epá, e outra coisa que esse tipo de problemas é bom. Tu vais ficar chateado no fundo, que as coisas não correram bem. E eu cheguei ao final do fundo e disse, olha, o dia que estava para correr mal já passou. A partir de agora já não pode nada correr mal. Yeah. Tem que já, a partir daqui... E no outro dia estava o pessoal às 7 da manhã a preparar a coisa. 7 da manhã. Uhum. Muito fixe. E diz-me mais coisas, curiosidades. Quando vais almoçar Sim. e quando vais jantar fora, Sim. em que lugar da tua lista de desejos fica um restaurante de sushi? É a tua última opção Das ou está no teu primeiras. top 3? É das primeiras. Adoras experimentar sushis que não sejam o teu? Sim. Isto parece um bocado negativo falar isto, mas eu do meu sushi já como pouco. Porquê? Porque o tempero do arroz já leva 7 anos a comer. Já está cansado. Não estou a dizer que é mau. Sim, Aliás, sim. houve uma altura que os cobros, vamos mudar o tempero. Esqueçam isso. Isso é a nossa imagem. O nosso cliente gosta disto. Isso é a mesma coisa que os pastéis de Belém agora vai mudar a receita. Yeah. Não dá, é impossível, não pode. E vão lá perguntar ao dono se já consegue ver ainda os pastéis de Belém. De certeza que não vai conseguir ver. Mas, no entanto, outro pastel nada se calhar vai comer. E é mesmo isso que eu acho. Às vezes, o que é que me acontecia? No início da restauração, eu quando entrava, isso era viciante. Eu entrava no restaurante, via a carta e eu dizia o preço de custo de tudo. E depois dizia, dizia o preço de custo de tudo. A margem. E eu disse, pô, Ele está ganhando com uma exato. margem gigante. Eu já não faço. Já, graças a Deus, já não faço. Só pago. Mas Então, já não faço os cálculos. Mas já era tudo. Até então lá estás tu a fazer contas, pá. Yeah, mas então tu automaticamente, mesmo que tu quisesses ir jantar por vontade de comer sushi, acabavas por ser o Farid dono do sushi a comer um sushi na concorrência. Estavas Sim, sempre na lá a altura, fazer na coisinhas. altura era para recolher ideias e Yeah, etc. yeah. Mas hoje em dia já Hoje em temos a dia nossa brand. pegas na já- tua mulher, vais jantar fora Para degustar. Para degustar. Uma coisa que tu queiras Quer dizer, comer. ok. Aliás, e quando vou para fora de sushi, quando vou comer noutros restaurantes de sushi, normalmente nunca peço combinados. Peço peça a peça, peça fora do vulgar. Ok. Agora, os restaurantes de sushi que eu vou, tem que ser aqueles mesmo muito bons. Mesmo muito bons. A título de curiosidade, há sempre aquela nota, e eu pergunto-te se não é uma coisa que acontece quase sempre, que é aquela nota do... Quando a gente pede uma box de combinados, aquela nota que diz sempre mais salmão, por favor, carregue-me salmão. É sempre assim. É sempre assim, né? É porque eu faço também. Eu faço também. Sim, muita gente prefere o salmão, tanto Isso é- mais que depois criamos... A box mesmo de salmão. Aliás, eu no início, a Fusion Box, Original Box
a Salmon Box Original Fusion já existe desde o início. Uhum. Foi remodelado, entretanto, né? A Salmon houve uma altura que deixou de existir. Deixou de existir e aí depois voltou a existir. Para darmos uma opção ao cliente. Eu quero a Fusion, mas tira as peças de atum. Yeah. Eu quero a Fusion, tira original, tira as peças de atum. E Era então tudo? acabou-se isso. Ok, tinhas logo diretamente uma... Para não... Porque assim, em termos logísticos... Ainda tentaste, que as pessoas vão provando outras Não, coisas. não. Eu tirei, quando tirei a Salmon Box, tirei com o intuito de não dar o melhor da nossa carta num combinado que é mais Só- apelativo em termos de preço. Ok, ok. Ok? Bem visto. Então, temos de pôr as melhores peças a cobrar um valor também um bocadinho mais alto. Uhum. Faz sentido. Se dás o melhor numa promoção, Exatamente. Depois vão ou ficam naquela situação que é só compram quando houver promoção e quando Ei. não houver não compram. no início eu não fiz isso, mas é isso é que faz de perceber que, que qualquer negócio é para ganhar dinheiro. É essas pequenas coisas. Claro que para a visão do cliente, e eu também faço nos outros, para isto devia estar ali, porque assim seria mais... Porquê é que esta box não entra... Por exemplo, nós temos uma produção da Dual Box, que é duas boxes para um preço mais reduzido. Mas porquê que a Salmon Box não entra ali? Claro. É lógico. Gasta mais 2 euros, mas tens um produto melhor. Gastas mais e escolhes os extras. Aquilo que tu queres, Exatamente. meu. Exatamente. Exatamente. Tem para todos os gostos. Exato. Sei que vem depois lá escrito a gosto do chefe. O É chefe é, como que faz... qualquer restaurante. É como qualquer restaurante. E Farid, o que é que tu fazes quando não és o dono do sushi, por exemplo, quando não estás no sushi, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? O que é que tu gostas de fazer? Já sei que não gostas de ler. Não gosto de ler. Que é que tu ler fazes? livros, não gosto de ler. O que é que eu faço? O que é que eu Gastas- gosto mesmo de O que é fazer? que tu gostas de fazer? Gosto de futebol. Gostas de futebol? Adoro. Sou adepto de Benfica. Ok. E costumo ir regularmente ao estádio. Isso é quase... no início do negócio, não ia muitas vezes porque tinha que estar na operação. Foi das coisas que mais me custou. Ok. Ok? Mas foi Quando por um bem realizaste quando realizaste a oportunidade de voltares a ir ao estádio, Não, foi uma eu grande ia, vitória. só como eu ia 15 a 15 dias, né? Eu jogava em casa, havia vezes que eu estava a ir e eu dizia, aquilo faltou. Volta. Volta. E às vezes geria as coisas e apanhava o comboio que era mais rápido, depois o meu pai já lá estava, que eu e o meu pai vamos sempre, e o meu pai já lá estava, e eu ia meter com ele, porque o comboio era mais rápido, contra o trânsito e etc. Não tinha tempo para deixar o carro nem nada, era comboio, eu ali perto de Correio estacionava, ia a correr, e apanhava o metro, o comboio, direto, pronto. Agora já, não, isso foi no início, mas já era para um bem maior, aí está, os tais sacrifícios, para um Exatamente. bem maior. Então, o que é que tu Futebol. gostas de futebol? Desporto, gostas de praticar ou só de ver? Sou preguiçoso, assumo. Apesar de agora jogar futebol uma vez por semana com amigos, Boa. à É assim que se terça-feira. começa, já há um ano. Boa. Gosto de filmes, Uhum. sou apaixonado também. Filmes ou séries? Agora está na moda as séries, né? Mas gostas de um bom filme? É que eu tenho Gosto de um amigos, bom filme. eu tenho amigos que não veem filmes, deixaram de ver filmes. Não, eu gosto Ponto, de filme. acabou-se. Não, há um momento, eu acho assim, fim de semana é para filmes, dias de semana é para um episódio ou outro. Ok. É aquele tempo assim mais curto, não temos 2 horas para ver um filme, temos ali Exatamente, 45 minutos. E fim de semana é Bem para visto, filmes, bem visto. juntamos todos. Família, Sim. pipocas. Exatamente. Aliás, lá em casa, por acaso, às vezes participo, às vezes vou sair com os amigos, ou jantar com amigos, mas é das minhas meninas e da mãe delas, e às vezes estou eu ou mais, e elas até me mandam-me fora, que é a noite do pijama, que é só pipocas e porcarias a ver o filme para elas, e acho que elas ficam lá A noite todas de pijama é muito fixe. E conta-me mais sobre o que é que não pode faltar num restaurante. Tu não abres ao público, ok? Tenho mesas. Tens... Tenho mesas em Almada e em Lisboa, mas a procura é baixa também dado por causa do álcool e etc. Mas tu, Farid, quando vais a um restaurante, o que é que não pode, neste caso, um restaurante de sushi, porque está no teu top 3 de escolhas de saída, o que é que não pode faltar no restaurante de sushi? Um bom serviço. Quando digo bom serviço é um atendimento simpático. Que a pessoa saiba tudo o que tem na carta. Pode não saber tudo. Tu já nem fazes muitas perguntas, já sabes aquilo tudo.
Sim, mas às vezes também gosto de medir as pessoas. Gosta de fazer... O Gosto. que é que este funcionário sabe do seu próprio produto? Eu sou um cliente difícil, até eu dizia, se tu me conseguires atender no telefone, para mim, que eu sou um chato da primeira, aí passas. Que eu sou um chato da primeira e começo a arranjar dificuldades, para saber... não é, Já fizeste isso para as tuas lojas? Já fizeste... Faço. E eles dão conta que és tu? Não, às vezes ligo, e às vezes eu ligo, às vezes mando clientes mistério, para saber avaliar isso, para saber o que é que eles dão. Quando for para fazer um cliente mistério, lembra-te de mim, eu faço lá um pedido. Sem problema, sem problema. Porque eu gosto de ver a forma deles pensarem, a forma onde andam, a forma não andam. E às vezes parece que as pessoas têm medo dos clientes e não podem ter medo. Tu tens de ter confiança no teu produto. É só assim que tu consegues vender. Nós temos qualidade. Se estás seguro, se tu conheces e estás seguro do teu produto. Tem que ser seguro, exato. Só que às vezes o que acontece? Há pessoas que, por exemplo, trabalham no call center e às vezes é afastado das lojas e às vezes não gostam de sushi, então ficam ali. Porque também não é fácil o call center ter que receber os pedidos de todas as lojas, depois saber a dinâmica, se está tudo a vir a tempo ou não. E o objetivo também do call center é tirar aquele lodo, eles já têm o lodo na cozinha ou na loja. É para evitar o lodo no restaurante. Exatamente. Estar ali a atender, como era no início, atendia, telefonema, cliente à frente, etc. Então queremos dar uma melhor experiência ao cliente também. Dado o mundo que estamos hoje, um mundo competitivo, fácil, porque hoje em dia uma pessoa literalmente não faz nada. Não faz nada, mas ele diz assim, quero fazer alguma coisa. Ok, tu pegas no YouTube e em 3 meses, se calhar menos, consegues ter o know-how de uma profissão. É verdade. O que é preciso? Foco. Mais nada. Foco. A seguir, o que é que faz diferenciar tu e outra pessoa? É tu seres perfeccionista. Hoje em dia, com a inteligência artificial, toda a gente fala aí, toda a gente tem medo. Até houve agora uma empresa francesa que conseguiu um investimento de 400 milhões com base em ideias. Só. O que é que vai acontecer com a inteligência artificial? Vão reduzir o número de advogados, o marketing vai reduzir. Porque é que as grandes empresas, os Facebook, os Google, a Apple, estão a despedir gente? Já há muita coisa feita por inteligência artificial. E quem vai ficar? Os melhores. É verdade. Mas acho que mesmo assim, com essa inteligência toda artificial, existem sim programas que fazem quase tudo. Começam por fazer a ideia, começam por fazer o logo, mas na verdade tudo isso tem que ser gerado humanamente ainda. E espero que pelo menos isso fique. Tens de saber perguntar ao ChatGPT como perguntar. Exatamente. Quando no Google pesquisas, tens de saber pesquisar. Yeah. Não é hoje em dia eu quero isto e aparece, né? Mas se tiveres uma linguagem assertiva no ChatGPT e tu tens que perceber a linguagem que ele está a perceber, entrar na flow, e aí consegues recolher o sumo que tu queres. Sim. Até aquela maneira, não sei se tu já vi que tu gostas um bocado Devia explorar mais, não exploro. Eu por acaso vou vendo algumas coisas e há coisas engraçadas que é pedir ao chat GPT primeiro para ele ser uma pessoa X. Primeiro dizes-me, chat GPT, quero que tu sejas o guru do marketing. Por acaso não sabia disso. E a partir dele encarnar, ele entra nesse chip. Exatamente, todas as tuas respostas vão ser de acordo com ele sendo um guru do marketing. Sim. Então muitas vezes a gente consegue afunilar a nossa pesquisa primeiro dando uma personagem a esse nosso chat, né? Atenção uma coisa, eu em traços gerais da inteligência da AI, eu acho que estamos a ir para um mau caminho. Assustador, pelo menos. Assustador. Eu lembro perfeitamente do filme do Exterminador Implacável 2, que, contra as máquinas, e eu acho que isto, mais à frente... Eu via aquele do Will Smith, o gajo... I'm a Legend? Não, esse é o do vírus, iRobot. Yeah. Eu acho mais mesmo o Exterminador Implacável, que ainda é mais antigo, e literalmente as máquinas dominaram os humanos, que eles depois foram para um futuro, e eu acho que isto é que vai acontecer, e eu assusto-me um pouco, mas eu acho que estou numa idade boa para quando chegar aí já não devo ter cá. Vai deixar isso para as tuas filhas. Elas que também resolvam isso, ela e essa geração espetacular que está aí a chegar. Assustador. Mas o meu medo é o que as pessoas... Não é bem o que a inteligência artificial faz,
é o uso que o ser humano vai dar à inteligência artificial. A internet. Sim, só a internet já veio complicar isto tudo. Por um lado, é o sítio onde a Complicar é gente... descomplicar. Sim. Isso vai Há sempre acontecer, dois lados, há sempre dois lados da moeda. É a mesma Exatamente. coisa. Tens um filho. Ok. Epá, já está naquela idade. Não, eu vou-lhe deixar a escola todos os dias e vou-lhe buscar. Ok, faz isso antes. Uhum. Um dia que ele já está com 16, 17, vai sozinho. Vai ficar com medo. Mal Vou ver. apanhar que transporte. Que ele está a vir a coisa, se calhar vou fugir, porque viu no filme que o outro tinha uma faca e não sei o quê. Vive numa bolha. Mas se no início tu deixas e acontece alguma coisa mal... Também vais te sentir culpado para o resto da vida. Exato. Então... É viver no equilíbrio. O ponto está aí. Viver no equilíbrio. Tentar viver no equilíbrio. Tentar viver. Isto é... Seja o que Deus quiser, não é? É tentar viver dentro das tuas ideias. E eu acho que cada pessoa... Ainda por cima, ainda no outro dia estava a falar com um amigo meu... que eu também gostei da ideia, apesar de eu não partilhar um bocado dessa ideia, que ele, mas percebo perfeitamente e se calhar até digo, até assino por baixo, numa parte, que ele disse que tem muitas horas, o filho dele tem muitas horas de estudo na escola e em casa não quer trabalhar de casa. Em casa é para ele brincar e para ser criança. Até que ponto isso é verdade? E é verdade. Faz É legítimo, sentido. legítimo para o puto. Sim. Mas eu agora sim, então, mas eu, para as minhas filhas, já não faço isso. Eu faço que elas têm que ter hábito de estudo, porque, imagina, que elas querem ser médicas, ou advogadas, ou o que for, ou advogadas, ou engenheiras, eu acho que têm que ter hábito de estudo, porque eu vejo por mim, que eu na escola nunca fui grande coisa. Uhum. E só comecei a estudar a partir da faculdade. O resto eu nunca estudava. Nunca estudei. Resultado. Nunca ir para um curso de engenharia onde és obrigado a estudar todos os dias. Não vale a pena. Exatamente. Tens que saber. Isso é bom, isso também é importante e às vezes as pessoas não têm a noção delas próprias. A gente tem que se conhecer primeiro um bocado e saber as nossas reais capacidades. Exatamente. Mas pelo menos conhecer um bocado e saber as nossas... e cada vez conhecer-se mais a pessoa. Não se consegue saber logo quem tu és logo de início. Isso é uma aprendizagem. Aliás, até ao fim da nossa vida nós estamos a aprender quem nós somos. Isso é uma das coisas que nunca para. E eu acho que sim, que não vale a pena e nós temos que perceber as nossas capacidades e daí explorá-las, não é exatamente como tu disseste. A confiança é boa, mas tem que calma aí. Não vou estar aqui a estragar 2 anos da minha vida, bater com a cabeça na parede para depois não fazer nada disto, não acabar um curso, ter gasto dinheiro e etc, etc. Exatamente, mas há também há forma de ver de sempre dos dois lados da moeda. Eu até às vezes brinco e digo assim: qual é a diferença entre um teimoso e um persistente? É que o teimoso não vingou e o persistente vingou. É a mesma coisa. Não, ele pegou numa empresa, a empresa estava mal, mas deu a volta. Persistente, resiliente. Mas se calhar, se ele continuou a baixar a empresa, é para teimoso, yeah. Insistir nisso, ele não vê que aquilo não estava a dar a mais. Então, mas é os pormenores. Exatamente. Está muito perto um do outro. Muito perto. É verdade, nunca tinha pensado assim. Tens toda a razão. Teimosia e persistência. Está ali um ao lado. Está ali, um se vinga, se tem sucesso. Foi persistente. Nunca desistiu. Exatamente. Mas se aquilo afundou, teimoso, não sabe logo abandonar o barco quando aquilo... Perfeito, meu. Não podia estar mais certo. Eu acho que é isso mesmo. E qual é o teu maior medo como empreendedor neste momento? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu pesadelo? O meu maior pesadelo não se concretizou, era o Benfica não ser campeão este ano. Isto era um pesadelo, depois tantos pontos de avanço era um pesadelo. E agora no fim ficou tudo apertado. Pronto. Mas como empreendedor, o pesadelo, eu acho que como restaurante de sushi, se houvesse uma pandemia de salmões era complicado. Yeah. Se houvesse uma pandemia aqueles estudos que venha da... Esses já não batem muito. Não batem muito porque o consumo é tão grande. É como as vacas loucas. Não se deixou de comer bifes. Certo. O consumo é tão grande. Agora, se fosse em 2010, se calhar tinha mais. O consumo não era, pelo menos em Portugal. Mas não, agora... Com a massificação do consumo, há certas coisinhas que passam por cima. Às vezes vem aquele que não gosta de sushi, mostrar aquela pessoa que tem larvas. Isto é de comer sushi, de má qualidade, de estar toda hora a comer sushi.
Exato, mas também é certeza que a pessoa se calhar que punha o wasabi não acontecia aquilo. Yeah. Certeza. Para o wasabi é por alguma razão. É? E Ensina. O que é que... o wasabi, porque é assim, estamos a consumir uma matéria-prima que não foi cozinhada. Ok. Aquele tipo de coisas que acontece não é mentira. E não é... Obviamente que existe salmão... O que é que afeta esse tipo de coisas? Mudanças de temperatura. Mudanças de temperatura é que afeta a qualidade às vezes do salmão. Uhum. Agora, aquela pessoa, certeza, que ingeriu 3 semanas seguidas de sushi, que não é aconselhável a ninguém, e se calhar muito pouco também do wasabi. Se calhar aconteceu aquilo, mas também tem um papel fundamental comer na alimentação do sushi? não é fundamental. É fundamental para quem come Desmesuradamente. Exatamente. Para já é assim, sushi também não é para qualquer bolso para comer todos os dias. É verdade. Só se for para algum restaurante, mas aí também, por exemplo, eu certos restaurantes, dado que eu percebo do negócio e da indústria, Nem eu não pedes vou. sushi, claro. Não vou. Ou se vou lá não como sushi. Uhum. Pronto. Porque eu sei que aquilo não há milagres, né? Há aquele preço, Tens não há noção, milagres. Exatamente. E tu melhor do que ninguém consegues ver. Epá, quanto é que custa? 8,5. Sushi a descrição. Epá, deixa estar, vou. Exato. Não há milagres. O pessoal também tem que perceber isso, que não existe fórmulas mágicas. Uhum. Aliás, existe agora, eu vejo alguns vídeos motivacionais que todo mundo procura a fortuna rápida. Não há milagres. Para mim acho que, e hoje em dia, antigamente no meu tempo motivação era a cena. Tem de estar motivado. Eu disse, agora, para mim a palavra de hoje é compromisso. É persistência, disciplina. Faz o teu e fazer o teu. Motivado. Sempre. Exatamente. Motivado. Então, mas espera aí. Tu recebes ordenado a horas. Tu não te falta comida em casa. Moras debaixo de um teto. No meio deste mundo fazes parte da exceção. Queres mais motivação? Isso já é ser motivado. Isso já é uma motivação. Se eu por acaso tivesse algum clube, eu consigo motivar. Fácil. Uhum. Motivar, eu ponho num ambiente bem pior e depois volto a pôr ali. Então, já estás motivado? Tu és muito pragmático, Farid. Às vezes por exemplo, uma pessoa que vem de transportes para a loja de Almada e diz, olha, então vais fazer 15 dias em Setúbal. É só 2 horas a mais, 2 horas a menos, também 4 horas. Depois volta para a Almada. O dia tem 24 horas, então assim se calhar fica motivado. Voltas para a Almada, epá, não, eu adoro trabalhar. Então pronto. Yeah. Não, às vezes acontece connosco, às vezes não damos valor àquilo que temos. Não damos valor. O mundo não está fácil. O mundo não está fácil. E às vezes a minha filha também, às vezes, elas têm essas coisas e eu digo que pá, isto não é... E depois hoje em dia, esta geração, falando um bocado da geração. Isto, no meu tempo, eu via algum material. Meus pais trabalhavam, via notas, via moedas, via aquilo é que é o elemento que faz comprar, vender. O que eles hoje veem? Nada. Vê o telefone a passar, ou um cartão a passar. Fez dinheiro já me disse, não. Eu disse, tens dinheiro para comprar? Não, pai, tem aquele cartão amarelo, passo. Ou passa assim, ou agora telefone. só faz pip. Hoje em dia já nem é cartão, é o telefone. É o telefone. E isso quer que a gente pensa que é uma grande diferença. Pensa que é uma pequena diferença, mas não é gigante diferença. Mesmo para nós, melhor vou muito mais rápido. É verdade. É só experimentar ter 100 euros numa conta bancária e ter 100 euros na mão em notas de 20. Gastar uma nota custa muito, de 20 custa muito. Epa, gastei ontem, vou gastar hoje. E pior, às vezes queres uma Coca-Cola. Só assim, uma Coca-Cola. Vais levantar 20 euros por causa de uma Coca-Cola. Vais gastar uma nota, vais ficar com aquilo tudo trocado, 20 euros, tu vais deixar essa vontade porque nem era a tua vontade, nem era muito. Até fazes questão, deixa estar. Mas se fosse, nem vias o dinheiro a sair, aquilo não se trocava, não ficavas com moedas e notas separadas, chegavas lá com o cartão, pip, e estás lá a ir embora com a Coca-Cola. Há coisas que facilitou, que é no sentido, antigamente a gente para comprar uma Coca-Cola tinha que levantar 10 ou 20 euros e ficava com os trocos, e os trocos de moeda não conta, né? E aquilo flui. Um pacote de litros, aqui... Já acabou as moedas e depois não fizeste nada. É quanto ali o telefone, é só 3 euros e 2 euros ou 3 euros e paga, pronto. Só que o a conta vai esvaziando, é dígitos. A mesma facilidade que a gente paga 1 euro, a mesma facilidade que a gente paga 2.000 euros. Achas então que a geração precisava ter mais dinheiro na mão?
Para sentir, achas que ter dinheiro Epá, na é mão... uma das 1000 coisas que esta geração precisa. Yeah. Uma das 1000 coisas. Se a gente fosse começar a dizer Eu o que era necessário... Acho que principalmente o que é que eles precisam é um Salazar aqui. Eles estavam muito 80, tem que ser 8, que não é o ideal, mas para equilibrar a coisa. Para depois ir bater ali no meio. Precisa muita disciplina. Hoje em dia discute-se tudo. Discute-se. Toda a gente, peço desculpa pela expressão, tipo virgem ofendida. A gente não se pode... Está muito sensível o mundo, está muito... Yeah. Não se pode fazer nada agora. Não se pode dizer nada. Não se pode... Epá, já também é aquela discussão das orientações sexuais, também isso para mim é... Sou conservador, sou antigo, Yeah. deixem-me ser. Mas estamos todos de acordo. Ao menos isso, mas Todos. Não, também se não estivesse de acordo, não agora estava a respeitar ninguém. Né? Aquela situação do todos, agora tem o todos. Todos. Exatamente. Isso é... Eu já achei errado. E tenho por acaso muitos colaboradores brasileiros, mas eu já achei errado. O acordo ortográfico é cada vez mais desacordo ortográfico, está aí mais para o brasileiro. Isso é uma questão que está-se a viver em Portugal. Sim. Que... Mas é pelo quê? Pelo número de população, pela quantidade que eles estão a ganhar. Porque eles são 250 milhões. Pela nossa 300 influência, milhões. é também não só pela população cá, como também o nosso consumo de informação. Mas é pela quantidade. Exatamente. No YouTube, coisas para miúdos. Exatamente. Brasileiro é o que é mais. Aliás, por exemplo, em casa, eu disse às minhas filhas que vocês podem assistir vídeos de qualquer língua. Português brasileiro, não. Como é que fazes para cortar? Só que depois... Mas depois elas não vão ter aqueles bonecos que todas as miúdas veem... Quantos bonecos tu tinhas na altura? Não, nenhum. Aliás, eu via bonecos em inglês. RTP2? O meu Cartoon Network em Angola era em inglês. Estavas em Angola. Eu em Portugal, RTP1 ou RTP2. Sábado, domingo de manhã, 9 às 13, ponto final, parava. Desce, deu. Exatamente. Não há volta para trás, não há nada disso. Eu percebo. Eu dos tempos. A minha filha, eu disse, olha, não vês brasileiro, mas como é que eu lhe vou explicar? Uma menina de 5 ou 6 anos... E não é por maldade, não é... Contas brasileiras não tem nada a ver com isso. Aliás, eu até acho que deviam vir mais de... porque, infelizmente, aqui a malta não quer trabalhar, quer ter empregos. E há muita gente, por isso é que eu tenho muitos brasileiros que vêm mesmo com vontade de trabalhar. E é isso. A questão é... Só que a minha filha foi para a escola e eu disse, não podes ver nada em brasileiro. Ela foi para a escola e viu um rapaz brasileiro e disse, meu pai não disse para não falar contigo. Ei! Como é que eu vou explicar? Eu disse, não é assim, filho. Não é, é os bonecos não querem português brasileiro. Mais tarde eu vou-lhe explicar o porquê. Mas nesta altura só dá para dizer... Não percebe. É só para não ficar com aquelas palavras. Porque é fácil. De português é fácil. Os miúdos já falam assim. Os angolanos têm muita influência brasileira. Nós não víamos, enquanto vocês cá viam as novelas portuguesas, nós lá víamos as novelas brasileiras. Nós também, por acaso, víamos. Mas lá havia muito mais... etc. E nós lá mas nunca ficámos com essa coisa que é muito pouco. Hoje em dia há tanta coisa. Vejo o alemão. Agora, por acaso, meus filhos, eu até vejo muitas coisas, só tem ali o áudio em português brasileiro. Só olha, não há ou vejo em inglês. Mas eu vejo em inglês, pai. Boa. Vai aprender qualquer coisa. Garantidamente. A minha filha já consegue distinguir. Há uns bonecos ou outros que ela não tem mesmo legendas na Disney. Há um boneco, se eu não estou em erro, que não tem legendas em português. Aliás, não tem áudio. 3. Sim. Não tem áudio mesmo em português e tem áudio brasileiro. Ela já consegue distinguir o que é português e o que é brasileiro. Papá, isto está em brasileiro. Ok, filha. Isto está em português, isto está brasileiro. São duas coisas diferentes. A tua língua é esta. Tu podes saber tudo o que aqueles estão a dizer, não há problema nenhum, mas desde que tu saibas. E eu sei que, por acaso, eu tenho a sorte da minha filha não ter acesso ao tablet. Não é uma coisa que ela tenha sempre. Nem tablet, nem telefone, nada dessas coisas, não tem nada. As minhas também não. Tem televisão, aquela Bluey mesmo que dá na Disney Junior, etc. A Bluey, sim. E depois tem os Disneys da vida, que por acaso também tem em áudio português PT. Todos?
Alguns bonecos podem não ter. Sim, os que não têm, não há problema dela ouvir brasileiro. O problema só é quando o brasileiro começa a ser quase a língua materna dela. Aí é que começa, não é uma questão de fazer confusão, é só estranho. Só Sim, isso. mas faz parte. Tanto mais, mesmo o inglês, a gente vê o americano, não vê mais o inglês. Exatamente. A questão é que na mais velha nunca fiz isso, mas mais nova fiz porque ela começou literalmente a falar brasileiro. E eu aí tive que cortar. Tive que cortar porque não é a nossa língua. Exato. Quando fores mais grandes, uma coisa é saberes diferenciar. Ela já não conseguia. Já estava a falar. Então, mas eu disse falar português. Ela continuava a falar isso. Não. Corta ali. E já não dá. Sim. Pá. Queria que dissesse alguma coisa para os jovens, para esta geração que está a começar no mundo dos negócios, do empreendedorismo, aqueles que ainda trabalham e sonham em ter alguma coisa deles. O que é necessário para esta geração ter luzes para crescer, para tentar fazer alguma coisa? Eu, antes de mais, eu quero fazer só aqui uma noção para fazer a diferença. Minha opinião pessoal é que eu acho que o ensino em Portugal, no geral, ensinam-nos a ser ovelhas e não o pastor. A sociedade impõe-nos aqui uma ideia que nós temos que estudar para trabalhar numa multinacional e fazer lá a carreira ou ir trocando de vez em quando. Eu não acho que é assim. Eu acho que as pessoas, ao contrário dos Estados Unidos, que eles, muita gente abre negócio próprio. Ideias novas. Bem que apesar, há uma coisa que eu tenho orgulho do povo português, que o povo português, tudo o que é do melhor do mundo, está lá um português. Seja no futebol, seja as empresas novas estão-se a criar, apps novas mundiais, está sempre um português. Somos muito poucos, mas somos bons. E é isso. Aliás, eu tinha um amigo meu que trabalhava cá como consultor, e ele foi para a Alemanha trabalhar. E ele disse-me assim: então, mas está-te a gostar, né? Mudança de uma cultura latina, portuguesa, para lá. Eu disse: não, está mais fácil. Eu sou o melhor deles todos. É sério? Porquê? Porque eu estive sempre habituado a trabalhar numa desorganização. Quando é organizado, as coisas fluem. Espetáculo. E depois a Alemanha, e depois existe aqui o povo português, eu desenrasca, né? O polivalente. Faz tudo um bocado. Faz tudo um bocado, é tipo um pato. Voa, nada, mas não faz nada como deve ser. Corre um bocado. Corre um bocado, nada um bocado, anda um bocado. Voa um bocado. Mas não voa como deve ser. Não nada anda como deve ser. É um pato. Eu gostei dessa. E eu sou muito adepto da especialização. No entanto, nesta sociedade posta, por exemplo, um empreendedor que abre um negócio, tens que perceber de lei, tens que perceber lei do trabalho, ser especializado. Tens que perceber carga fiscal, tens de ser contabilista, tens de ser economista, tens de ser líder, tens de ser tudo. E depois no fim, se sobrar alguma coisa, algum tempo, algum dinheiro, veio o Costa e leva. É verdade. Mas não é? As regras do jogo. Se quiser, jogas o jogo. Se quiser, não jogas. Exatamente. Ficas a trabalhar por conta de outrem sempre. Sim, eu elogio as pessoas que saem fora da zona de conforto para abrir negócio. Espetacular. Mas não é o melhor país. Eu, por exemplo, gostaria de ter nascido nos Estados Unidos. Porque aquilo deve ser, não sei, mas deve ser entusiasmante a forma como eles veem os negócios, a forma agressiva que vê os negócios. Eu garantidamente, se eu saísse dos Estados Unidos aqui, com aquela... Quer dizer, se calhar nem ia aqui, nem ia jogar aqui na terceira divisão para aqui, né? Mas a forma como eles veem o mercado é agressivo em tudo. Tudo. E tudo, eu acho que tudo faz sentido para eles, tudo dá para ganhar dinheiro. Eles criam, sei lá, uma base para copos que faz isto e aquilo. E vão ao Shark Tank e dão uma oferta de uma... é ridículo. E não achas que cá a falta de coisas novas não é um bocado pela falta de oportunidades de mostrar, não há condições de tu seres inovador? Achas que Portugal não dá condições para inovação? Não. Se habituas a ser consultor e não sei o quê, e depois vais lá para cima e tens uma chefia, não, cria algo próprio.
também se vai criar algo próprio. Quando percebe a carga fiscal e não sei o quê, Tem que fechar. Sim, tens que faturar quase um absurdo. Demos agora um pequeno exemplo. Aumento do ordenado mínimo. Todo o sentido. A vida está cara, todo o sentido. O que é que não faz sentido? É o Estado não baixar a segurança social para as empresas. Yeah. Porquê continua com os 34, 75? Porquê que não baixa? Querem pôr empresas a contratar mais gente? Baixa. Yeah. Reúne condições. Olha, se tu pagares menos, põe as regras. Se contratares essa coisa, baixa a taxa de segurança social. Fixe. Quanto mais um leva deres... outro. Indiretamente o Estado vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Mas é difícil, as contas, não sei. Digo. Se calhar não interessa. Se calhar não interessa. Pois, a verdade é que os impostos estão a bater recordes ano após ano. Pois, se calhar essas coisas é que não interessam. Mas tu então estavas a dizer a questão aqui de uma mensagem que tu desse a quem quisesse. Eu acho que para fazer a diferença neste mundo que se aproxima, que o mundo está cada vez mais difícil, tem que haver muita disciplina. Independentemente do que se faz, se quer fazer, tem que ter muito foco, muita disciplina e perceber. Há dois tipos de dores. É a dor de acordar cedo ou a dor do arrependimento por não teres acordado cedo. Só decides qual é o caminho. Muito bom. Só decides qual é o caminho. E atenção, eu não sou exemplo para ninguém. Eu às vezes vivo com a dor do arrependimento. Mas pronto, também sou humano, não sou perfeito, exatamente, muito longe disso. Mas é isso. Acho que é importante o pessoal ter a saber. Mais vale viver com a dor de acordar de manhã, que custa 10 minutos, com a dor do arrependimento, que custa um dia. E dado que a gente não pode voltar para trás do tempo, porque a única coisa que não para é o tempo, e o nosso desafio deste mundo é ter cada vez mais tempo para o que queremos. E é o único fator que eu, tu, quem quer que for, é a única variável que é igual para todos. E o que decide se um é melhor ou pior é o que nós fazemos ao tempo. É o único fator. Existe aquela linha que é quando a gente quando a gente é pequeno, é jovem, temos tempo, não temos dinheiro e temos saúde. Depois, quando somos ali meia idade, não temos tempo, temos saúde e estamos a ficar com dinheiro, não é? Ou não temos muito dinheiro. E depois no fim, na saúde. Exatamente. Depois no fim não temos saúde, temos tempo e não temos dinheiro. Estamos a gastar o dinheiro todo. É isto, só que eu acho que a malta jovem... É assim, também, voltando a falar malta jovem, eu mesmo, por exemplo, mesmo para analisar currículos para contratar, antigamente o que é que se via? Qual era a nossa ideia? Quem contratava, pegava no currículo e dizia, este gajo teve 5, 6 anos no mesmo sítio. Boa. O que é que revela? Revela que é fiel à empresa, princípios. Hoje em dia, não. Hoje a mesma pessoa, um gajo 4, 5 anos... É perigoso. Não, é um gajo que não quer crescer na vida. É a mesma coisa. Nunca mudou, nunca saiu da zona de conforto. A avaliação é outra. Por isso é que a malta nova vive um momento. Eles levam... No meu tempo é o Carpe Diem. Hoje nem dizem porque já toda a gente sabe disso. Mas seguem muito... Então eu estou a ficar ultrapassado. Eu tenho 6, 7 anos de casa no meu emprego. Eu tenho 7 anos já passaste de validade tu? Já passei de validade. Quando for fazer outra coisa, vão dizer, olha, isto andou sempre aqui debaixo de um... Pronto. Exato. Não, e as pessoas, hoje em dia a malta, só querem 6 meses ali, 6 meses ali. Por exemplo, eu terei curso de informático. Houve uma senhora que me pergunta, mas você saiu do setor que tem mais procura para o setor que há mais, para a restauração? Não estou a perceber. Eu sou do contra, deixa-me estar. E muitos informáticos acontece isso. O informático hoje paga-se caro. Porque a procura é cada vez maior e há falta de recursos. Recursos porque os bons vão para fora, né? Ganhar mais. Mas lá para fora também andam a saltar de um lado para o outro. Porquê? Porque saem numa terça-feira à noite e gastam 100 euros no jantar, não querem ter casa para quê? Só vou viver uma vida, não vou viver 3 ou 4, também escusa, arrendam uma casa, um quarto, e vivem a vida. Mas eu pergunto, se calhar a visão não está má. Exatamente. As pessoas cada vez querem menos compromissos. A malta jovem quer menos compromissos. Não é mal pensado. Tudo depende do que é que... Se eles depois mais tarde quiserem ter filhos, a seguir algo, coisa, já fica difícil, já fica mais complicado. O tempo já passou e não dá para voltar para trás. E os recursos são cada vez menos, a partir de uma certa idade.
Mas epá, eu acho que, e atenção, as pessoas que dizem, não, tu mudaste, estás diferente, epá, eu senti-me insultado se me disseste que não mudaste. Mudança é importante, né? Muito Faz importante. parte da evolução. Sim, para melhor convém. Exatamente, para melhor convém. Mas faz parte, temos que mudar todos os dias. O objetivo é nós sermos hoje, fazemos 1% a mais do que fizemos ontem. Em 3 meses tens mais 90%. Sempre a crescer. Sempre a crescer. Não barriga, né? Mas de intelecto e de capacidade, mas sim, temos de estar sempre. Agora há tempos que obviamente que a gente não segue as regras, descansamos um pouco, porque precisamos, né? Somos humanos, toda a gente erra. O problema não está errado, o problema é o dia da manhã. O que já lá foi, não vale a pena viver no arrependimento. Segue. Há mais N desafios que vêm aí. Pá, e às vezes eu vejo as pessoas, e aqui acho que é um bocado da sociedade, que as pessoas têm o mesmo emprego, entram, hoje é. Agora dizem dos brasileiros, sextou, né? Sextou, vou para o fim de semana. Pá, tem que ser, não digo que tem que ser ao contrário, mas eu acho que tem a ideia que passa é que ele não está contente com o trabalho que tem. Ele só está à espera da folga. Ele está só, tipo, imagina, ali como... Ele trabalha 11 meses à espera de um. Trabalha 5 dias à espera de 2. Das folgas. E quando vem um feriado fica contente. Yeah. Então, mas, não, o patrão isto, o patrão aquilo. Está certo. E o que é que tu estás a fazer para mudar? Exatamente. Faz tu alguma coisa. Não estás bem na empresa? É na oportunidade de seres feliz no outro lado. Porque às vezes, o problema não é da empresa ou da pessoa, às vezes, a política da empresa é uma. Tu não te adaptas, faz. É normal, e acontece, é legítimo. É legítimo, mesmo como os jogadores de futebol estão às vezes num Barcelona, não rendem e rendem num Milan, por exemplo. E, no entanto, o Barcelona não deixa de ser o Barcelona ou o Real Madrid, mas às vezes não se adaptou, a própria pessoa não se adaptou. E as pessoas no emprego, não, têm que levar aquilo, porque é que mudar de sustento, porque é que eles não querem procurar outra coisa? Porque é que não vão procurar outro emprego? Estão cómodos. Preferem viver, isso eu acho que é muito cultural português, preferem todos os dias andar a lascar ali o patrão pelas costas, não, por acaso, não, que eu saiba, né? Não acho que seja assim na minha empresa, mas no geral eu vejo isso, não estou a dizer que se calhar há um ou outro elemento que não faça isso, mas está todo ali, todo esforço. Não digo que é como aqueles dizem, usam aquela utopia, não trabalho, faz o que tu mais gostas, já não nunca trabalharás. Pá, isso é uma visão muito romântica da coisa. Não? Porque... então eu sou um romântico. Eu encaro a vida assim, num romantismo. É bom. Mas há dias que te custa. Há dias que custa, é verdade. Então é isso. É verdade. Até aquilo mais que a gente trabalha. Só que, sinceramente, é um custar diferente. É um custar diferente. Eu acho que... Já trabalhaste alguma coisa que não gostavas? Agora estou eu como entrevistado. Não, estás à vontade. Sabes que há um grande problema é que ninguém me faz pergunta. Eu gosto também... Já alguma vez veste um emprego que não gostavas? Ou fazer uma coisa que não gostavas? Já. Eu comecei na Leroy a fazer contagem de material às 3 da manhã. Entrava às 2, saía às 6. Yeah. Mas aí eu aposto que não encontravas ninguém que gostasse de fazer isso, né? Mas pronto, sim, mas foi aquelas coisas primeiras coisas que eu não gostava. Isso não gostava muito de fazer. Eu vou-te dizer uma coisa que eu fiz, que eu detestei. Vender assinaturas de revista de porta a porta. Aliás, acho que ninguém gosta disso, não é? Ou é difícil alguém gostar disso? Eu acho que havia lá uma pessoa que gostava de fazer aquilo e fazia com jeito e tinha talento para a coisa. Sim, realmente aquela história do... Há sempre uma tampa para uma panela, né? A não ser que nasças frigideira sem tampa. Mas sim, acho que há sempre alguém que pode... Mas já fiz isso, durei 2 meses. Já fiz call center, durei mais tempo. Gostava? Não. Precisava? Não. Foi bom? Ótimo, para a minha experiência. Comecei a trabalhar aos 12 anos com a minha mãe, com os meus pais, no negócio deles. Foi aí já, além do DNA, as coisas começavam já a entrar. O DNA foi aí. Yeah. E eu, se puder, minha filha... também vai trabalhar num negócio, mas não é sentada na cadeira como às vezes eu estou. É ali no campo de batalha. Yeah. E a tratar, a minha mãe só tinha 2 diferenças em relação a um funcionário meu. Não pagava ordenado e era extremamente perfeccionista. Ou seja, tudo que eu fazia estava errado. O que é bom. Melhor, eu já estou a par da perfeição. Há sempre Mas não é frustrante? Frustrante na altura.
Mais tarde vais recolher frutos. Pronto. Mas é tal história, na altura... Ela se calhar viu que eu fiz bem, mas não vai dizer o que eu fiz bem. É sempre isso. Percebo. Acho que eu percebia isso. Acho que eu saía da escola em junho até setembro, ia trabalhar 3 meses para ter férias uma semana e dizia... Toda a gente ficava feliz, eu ficava triste. Toda a gente saía da escola. E eu assim contente, quando chegava a setembro, tudo é... Não, espetáculo! Bora, finalmente! Finalmente! É isso. Na altura não dava valor. Passado 15 anos ou 20, dei todo o valor. E é o melhor exemplo que podes fazer. Porque o pessoal tem que perceber, na altura era o escudo, mas agora é o euro, e o pessoal tem que perceber o quanto custa ganhar um euro. E não há dinheiro, não há notas, não há moedas. É o eletrónico, vai custar mais. Porque para gastar é fácil. Gastar é fácil. Está cada vez mais fácil. Está-se a Graças ao vosso facilitar. trabalho de marketing, está cada vez mais fácil. Mais fácil. Está tudo à distância de um clique. Um clique dá para gastar dinheiro, mas também dá para ganhar. Temos que ver as Mas partes custa muito boas. mais ganhar, não é? Custa muito mais ganhar do que gastar, realmente. A questão é, já que a gente está debruçada sobre certos assuntos, mais vale aproveitarmos-nos e tentar ganhar dinheiro desses assuntos. No meu caso, eu sempre gostei comecei por gostar de computadores, sempre gostei de criação, depois apaixonei pelo marketing e a partir daí foram sempre também, eu não nasci já a gostar de ser gestor de redes sociais ou gestor de tráfego. Não nasci já com... Aliás, foram coisas que foram acontecendo quando eu entrei para a faculdade de gestão de empresas, eu ainda não sabia que existia o que eu sou hoje. Eu não sabia que ia gostar de sushi também, peixe cru. Yeah. Então eu acho que... Se eu aos 5 anos começo um nigiri de salmão, Mas é e verdade. estava à frente de toda a gente. Antes da gente acabar, quais são as tuas peças favoritas de sushi? Só para depois vou pôr aqui na Gunkan. edição. É o Gunkan. Os Gunkans são sempre as peças mais golosas, digamos assim. Acho que maioritariamente... É aquela assim mais alta com... Não, é salmão à volta, com arroz por dentro. Com mais salmão por cima, né? É salmão, outra coisa, né? Pode ser... Os Gunkans, ok. Os Gunkans são favoritos. O sashimi é um clássico, né? Sashimi é um clássico dos apreciadores, dos veteranos. E gosto muito para uma refeição ligeira um temaki. Assim um almoçozinho. 2 temakis, uma bebida, está feito. Yeah. É o que enche mais para um almoço e isso. E é rápido e é prático. Aliás, eu por acaso sempre quis ter uma ideia de ter uma temacaria, mas uma carrinha que andava de festival em festival a vender temakis. Mas cheguei à conclusão que, e já fiz um outro evento, que Culturalmente não estão habituados. culturalmente sushi é para degustar uma mesa como deve ser, não é para comer um hambúrguer num concerto ou isso. Não estou a dizer que não tem, Sim. certeza Mas que há então empresas a que intenção fazem. seria desmistificar, era pôr o Gunkan ao lado do hambúrguer quase, né? Pôr o sushi ao lado do Não, nível do hambúrguer. O Gunkan, aliás, o Gunkan não, Temaki. o Temaki. O temaki não é mau. O problema é que eu acho que eu já fiz um evento e não se tinha, por acaso tinha um evento onde tinha pregos e caldo verde de um lado, eu no outro lado, e eu vendi 10%, eu vendi 90%. E estamos a falar num coliseu. Yeah. E não deu. É assim, eu já tinha essa ideia, ali tirei prato limpo. Pronto. Mas é uma coisa que tu penses, há mercado a explorar, há uma maneira No da Estádio gente... da Luz, no Estádio da Luz, nas lotes, lá atrás, havia lá um de sushi. Vendia imperiais, porque o sushi está quente. Vendia imperiais. E eu sempre tive a ideia, epá, aquilo ia vender, só preciso vender, imagina, estádio do Benfica, 30 mil. Pá, eu só preciso vender 200, ou 300, ou 500. Yeah. É muita percentagem baixa. E toda a gente passa por lá, pelo menos metade do estádio vai passar por lá. Alguém vai querer comprar imperiais, sem dúvida. Não sushi. Eu acho que culturalmente existe essa barreira. Mas acho que ainda há espaço. Não, os hábitos podem-se mudar, Exatamente, não é? há espaço para essa mudança de hábitos. Acredito no futuro, sim. Aqui para a gente encerrar, onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Qual é a tua intenção de ser o Farid daqui a 10 anos, quando nós fomos muito famosos, isto aqui ser o programa mais assistido de Portugal, quiçá do mundo?
onde é que tu, quando a gente estiver a fazer a entrevista dos 10 anos, em que situação é que tu queres estar? Epá, daqui a 10 anos... Eu, por acaso, essa pergunta às vezes faço muito nas entrevistas. Que eu pergunto onde é que te vejo a 5 anos, onde é que te vejo a 3 anos, onde te vejo a 1 ano. E às vezes são aquelas perguntas que eu também não sei responder a mim mesmo. Daqui a 10 anos, eu sinceramente não... Esta questão da pandemia e da guerra e isso tudo, cheguei à conclusão que não se faz grandes projetos, porque o mundo agora está numa mudança constante. Queres diminuir para 5? Daqui a 5 anos? Epá, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, os carros estão a andar sozinhos. Já diziam isso há 10 atrás, não? Já semi-autónomos. Ok. Mas já Já diziam que iam semi-autónomos. voar. Desde o Regresso ao Futuro, não é? Mas aí não faziam com base em nada. Agora fazem base no Elon Musk e coisas assim. Já. Agora, eu acho que com isto, acho que o mundo vai estar muito diferente daqui a 5 anos. Muito diferente. E o principal responsável dessa mudança vai ser mesmo aí. Ok? Porque eu, dentro da área de tecnologias, e como tu também estás na área de tecnologias, nunca vi uma coisa a ganhar Tanto espaço. sem maturação, nem teve tempo para maturar. Foi logo pum. Enquanto qualquer tecnologia entra para maturar e depois dá aquele, depois aquilo, foi sempre. E todos os dias está a nascer ferramentas daí. Eu acho que o mundo vai. Eu sinceramente, onde é que eu me vejo? Onde eu como pretendo ver, se calhar é melhor isso. Eu me vejo a trabalhar menos, mas se calhar também num outro tipo de negócio diferente. Pretendo entrar noutra. Pretendes, não sei dizer qual, mas isto é uma ideia. Sim. Mas ter uma vida mais calma, se calhar é uma utopia, mas. Sim. Mas pronto, a gente aponta assim para receber assim, né? Exato. Mas pretendo ter uma vida mais calma. As minhas filhas também vão estar daqui a 10 anos, vai estar com 18 e 16, e aí são problemas a sério, principalmente para quem tem meninas. Estamos juntos. Olha, uma coisa que deve ter aí, se calhar, umas armas, uma licença para armas, garantidamente. Exatamente. Acho que isso é necessário também. Acho que é necessário, né? Pois, mas pretendo, como empresário, devo já, se calhar, estar em outros projetos de negócio também. O Sushi House aí já vai estar a nível... A fazer franquias, vai estar aí... Franchising. Franchisados. Possivelmente vai estar a nível nacional, garantidamente. A nível nacional já está, mas todo o continente e se calhar ilhas. E se calhar daqui a 10 anos deve estar na Europa. Acredito que sim. Sustentado, sempre sustentado. Acredito que sim. Acredito plenamente que vamos estar aí a passar fronteiras e a vingar. Maravilhoso. A vingar. Olha, foi uma boa conversa, Farid. Agradeço por esse momento. Obrigado mais uma vez. Soubemos aqui mais coisas interessantes sobre ti, sobre o teu negócio. O que é que tu achas? Como é que os conselhos que deste? Acho que foi uma conversa muito agradável. Agradeço-te bastante. Obrigado mais uma vez. E sejas bem-vindo aqui para próximas vezes. A gente pode não encerrar isto desta vez. Temos este compromisso daqui a 5, 10 anos para a gente ver onde é que estamos. Espero que para o ano esteja aqui já a falar de outros projetos. Olha, perfeito. É isso mesmo. O nosso objetivo vai ser esse. Daqui a 5 anos. Daqui a verdade. 10 anos. Vamos correr mais perto. Se o mundo está em constante mudança, nós Porquê que nós não, né? Estamos a fazer planos tão longos? Exatamente. Acordar às 5 da manhã é fácil. Só custa uns 10 minutos. Depois já estamos a pensar no resto do dia. Exatamente. Tá bom, Farid. Muito obrigado. Olha, obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Fiquem bem. Tenho que sempre pedir-vos para fazerem aquela subscrição, porem o like se gostarem, sigam o canal e fiquem bem. Um resto de boa noite, se estiverem a ver à noite. Um resto de dia feliz e até o próximo episódio do Garrucho Talks.